150 Channelscasts depois, ela enfim deu as caras. O episódio mais aguardado de todos os tempos. A maior especialista em canais Dark de toda a Channels. A mulher que saiu do zero, que foi a primeira suporte da Channels, que já entendeu o jogo e que hoje mora na Ásia graças ao YouTube. Ela que fatura R$ 1.000 por dia, todos os dias, além do AdSense, e que inspira milhares de alunos e alunas todos os meses. No episódio de hoje, ela abriu o seu coração, a sua mente e o seu método para fazer dinheiro, muito dinheiro, com o Canais Dark. Se prepara, porque tá começando mais um Channelscast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, sou o Gui Dias e está começando mais um Channelscast. Hoje um Channelscast muito especial. Eu estou nervoso, sim. O apresentador está nervoso porque 150 Channelscasts depois, ela aceitou, ela apareceu e está aqui disposta a liberar o ouro, a prata, o bronze e o diamante para todo mundo que ficar com a gente aqui até o final. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho, muito respeito, muitos aplausos e muitos comentários aqui embaixo a querida, a digníssima, a nossa especialista maior, Hanna Carvalho. E aí, minha amiga, como você está? Tudo bem? Fala, Gui, tudo bem? Eu me chamo Hanna, faço parte do time de suporte da Channels já há algum tempo e hoje vou abrir para vocês aqui um monte de coisa, né? Um monte de coisa que sempre me perguntam, que o pessoal quer muito saber e principalmente, né? Como é que eu consigo fazer mais de R$ 1.000 por dia além do AdSense? Existem alguns segredinhos aí, alguns atalhos e eu prometo que eu vou abrir muita coisa aqui para vocês hoje, vocês vão aprender bastante. Boa, boa, olha só, a Hanna aqui disposta a abrir tudo. Já comenta aqui embaixo o melhor Channelscast de todos. Com certeza, hoje a gente vai virar a chavinha de muita gente. Vamos desenferrujar aí a fechadura de muita gente, beleza? Abrir a cabeça para todas as possibilidades incríveis que o YouTube e canais dá. Tem pra gente. Mas, Hanna, eu sei que a sua história se confunde com a história da Channels. E como todo convidado aqui, né? Sempre traz, inclusive, grandes insights da história preguiça. Por favor, conta pra gente a história da Hanna, a história que ninguém conhece e que agora vai ficar para aqui com a gente. Vamos lá. Então, eu vou tentar resumir, né? Mas é bem interessante. Bom, para quem não sabe, eu sou formada em jornalismo. Então, por que que eu escolhi jornalismo? Porque eu sempre gostei muito de me comunicar, né? De me expressar e de interagir com as pessoas. Então, eu tive essa ideia de fazer jornalismo, só que depois que eu fiz o curso, eu entendi que não era bem por aí que eu queria ir. Eu sempre, a parte de pai da minha família, sempre teve uma veia muito artística. Então a gente tem escritores, a gente tem atores, a gente tem cantores, enfim, artistas plásticos. E aí eu acho que eu puxei bastante dessa parte da escrita. Então eu sempre gostei de produzir. Não sei se o pessoal conhece, mas tinha um site chamado Tumblr. Então eu escrevia bastante lá, tentei fazer até uns vídeos de stop motion uma vez, enfim, o meu negócio é que eu queria me expressar, eu queria criar conteúdo, porém, eu sou uma pessoa meio assim, ó, meio timidazinha, então eu não queria aparecer. E eu ficava com esse embate dentro de mim, né? Pô, eu quero criar, eu quero produzir, mas eu não quero aparecer. Como é que eu faço? E eu tinha, nessa época, uma cabeça de que, para você criar conteúdo, você tinha que ser um grande youtuber, né? Você tinha que colocar a sua cara ali, enfim, e que isso era uma coisa muito distante, então eu sempre estava ali assistindo, consumindo, enfim. E aí eu deixei isso para depois, né? Esse plano para depois. Vamos deixar esse negócio de criar conteúdo para lá, enfim, vamos focar aqui no que é que eu posso fazer que tem a ver com pessoas. E aí eu comecei a trabalhar com suporte. Trabalhei em grandes empresas da América Latina prestando suporte, né? O famoso atendimento ao cliente, que é o terror para muita gente, mas, por incrível que pareça, eu sempre amei, sempre gostei de me sentir útil, de poder mudar de alguma forma a vida das pessoas e o suporte naquele momento era o que me conectava mais com isso. Então eu sempre saía de uma empresa para ir para outra, assim, como convidada, né? Tipo assim, quero te contratar, graças a Deus, por causa da forma como eu realmente sempre amei muito essa parte de atendimento. E aí, misturando aí um pouco nessa essa questão de
gostar muito de criar conteúdo, consumir muito o YouTube e gostar de me relacionar com as pessoas, nas minhas buscas, né, eu simplesmente achei o Cassiano, certa vez, há muito tempo atrás, e era um cara que falava de YouTube de um jeito bem diferente, porque o que me conectou com ele foi o que tinha muito latente em mim, que era essa parte do envolvimento humano, né? Então, eu via que ele se importava com as pessoas. Eu sentia nele essa vontade de ajudar, essa vontade de mudar as coisas, como eu também sentia. Só que aí, primeiro, eu vi e falei, pô, interessante, mas não, sei lá, acho que isso aqui não é pra mim, não sei, enfim. Vou fazer aqui minhas coisas de marketing digital, que era o que eu estava tentando fazer, né, em paralelo a essa coisa de atendimento ao cliente. Eu também tinha, como a maioria das pessoas, essa vontade de mudar de vida, porque, pô, tô fazendo algo que eu gosto muito aqui, que eu amo, na verdade, mas que não me dá dinheiro, né? E a gente precisa de dinheiro para conseguir realizar os nossos sonhos, realizar o sonho das pessoas que a gente ama. Então, deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer além do atendimento ao cliente. Então, vamos para o marketing digital, né? Vamos vender produtos. Então, lá fui eu vender produto online. Não deu certo. Vamos fazer conteúdo de venda, porém sem aparecer, que é aquele famoso UGC. Também não deu certo. Vamos fazer tráfego pago. Também não deu certo. Então, é uma coisa que a gente vê em comum com muita gente, né? Quando você, geralmente, 90% da galera que começa no YouTube, antes tentou tudo assim do marketing digital. E por que que eu digo que pra mim não deu certo, né? Não é que não dê certo, mas é porque eu ainda tinha essa vontade essa veia criativa, eu queria me expressar de alguma forma pro mundo, e eu não queria ter que estar investindo ali o dinheiro que eu já não tinha muito. Então, tudo que eu tentava fazer antes, precisava investir, né? Eu precisava investir em tráfego, eu precisava investir em produto, eu precisava, porque às vezes até eu comprava o produto, né, para fazer o review, para vender. Então, assim, tudo envolvia era assim, uma barreira de entrada muito grande. E o YouTube não tinha isso, né? Até, assim, pelo menos o que o Cassiano falava era que você não tinha isso, você não tinha nem que aparecer. E eu, ainda desconfiada, né, com aquela mentalidade de não, para eu ganhar dinheiro com o YouTube, eu preciso botar minha cara, eu preciso fazer vídeos aparecendo, interagindo com outras pessoas na rua, enfim. Minha ideia de viver de YouTube era muito diferente. E eu lá consumindo o conteúdo do Cas, ainda namorando ali o perfil do Cas, mas tentando outras alternativas. Até que um dia o Cassiano fez, por coincidência, né? Isso eu vim descobrir muito tempo depois, o próprio Cassiano falando comigo, ele foi fazer o primeiro sorteio da Channels lá no perfil dele e eu participei. E ele, para ganhar esse sorteio, você tinha que falar por que é que você, eu acho que era algo assim, por que é que você queria mudar de vida com o YouTube, algo assim. E eu lembro que eu escrevi um textinho, né? Ele tinha pedido para escrever um textinho explicando o porquê, e eu falei que eu queria começar a ganhar dinheiro com o YouTube porque eu queria mudar a vida das pessoas que eu amava e eu queria poder levar as pessoas que eu amava em um restaurante sem precisar olhar o preço antes para ver se eu ia conseguir ir. Enfim, eu fui falando um monte de coisa, né, que acontecia na minha vida na época. Eu, graças a Deus, nunca passei dificuldade, mas eu sempre tive que contar dinheiro, né? O dinheiro sempre foi muito contado. Então, não é uma situação muito confortável, né? Não é uma situação com a qual a gente quer se conformar. Então, eu participei ali porque apareceu assim nos stories, eu falei, tá, vai. E aí acabou que eu ganhei. E eu fiquei, tipo assim, acho que foi o primeiro sorteio, assim, de internet que eu tinha ganhado. Eu fiquei bem bobinha. E principalmente porque o Cássio falou comigo, né? Mandou áudio. Eu fiquei bem assim, nossa, peraí. Eu já tinha gostado dele pela forma como ele falava, né? Se expressava e, enfim, misturava espiritualidade, mentalidade com essa questão de ganhar dinheiro. Então não era só aquela coisa técnica, que foi o que me chamou muita atenção, esse lado humano dele. E depois que ele falou isso, eu falei, cara, peraí, deixa eu prestar atenção aqui nesse cara, no conteúdo que ele tá passando aqui. E aí foi quando eu finalmente descobri de fato o universo do canal Dark, que era essa possibilidade de você ganhar dinheiro online da sua casa sem precisar aparecer, que para mim até então era extremamente impossível. Eu já tinha uma base de YouTube porque eu já tinha, né, esse interesse em criar conteúdo, mas até aquele momento eu tava ainda naquela peleja de ter que criar conteúdo e no embate, né? Porque eu sou uma pessoa tímida, então era muito difícil. Então eu postergava. Cheguei até a comprar um cenário para fazer, aquele fundo verde, comprei microfone, um monte de coisa. Porque na época também não tinha essa questão toda de IA.
Então, era tudo bem manualzinho, mas enfim. Aí, eu conheci mais a fundo o que era a Channels, esse universo do canal Dark. Resolvi comprar, entrei lá e fiquei apaixonada, né? Pela facilidade, pelas, por todas as possibilidades, né? As portas que se abriram para mim depois que eu conheci aquele universo. E aí eu comecei a devorar tudo aquilo ali. E a forma como o Cassiano passava tudo era muito diferente de todos os outros cursos que eu já tinha feito. Todos esses cursos, assim, que eram mais conhecidinhos, assim, aqui no Brasil, que é mais popularzinho, eu já tinha feito. E, assim, eu tinha aprendido a parte técnica, mas eu tinha aprendido, assim, hoje eu vejo que eu sabia o básico, assim, mas umas estratégias, assim, mais aprofundadas, até porque, assim, naquela época eu não costumava consumir nenhum conteúdo da gringa. Um diferencial da Chinas é que é justamente trazer essas estratégias lá de fora para cá. Então eu tive acesso a muita coisa que eu não tinha tido antes. Então, realmente, eu expandi as ideias. E aí eu fiquei completamente apaixonada pela Chinos, até que um dia, depois de acho que uns 2 meses, a Chinos abriu vaga para suporte. E aí, o que que acontece? Eu vi essa vaga no LinkedIn. Eu vi essa vaga no LinkedIn, por um acaso também. E era de noite, era um dia de noite. E eu ia sair. Eu tava pronta pra sair, vi essa vaga lá no LinkedIn e fiquei super feliz. Eu falei, nossa, uma vaga de suporte, que era uma coisa que eu já amava, na Tinos, que era uma empresa que eu amava. Falei, incrível, fiquei muito feliz. Assim que eu voltar, eu vou me aplicar para essa vaga. Saí, curti. Quando eu voltei, a vaga não estava mais disponível. Eu falei, cara, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Eu tava tão feliz, cara, tão feliz. E de repente, o meu mundo caiu porque não tinha mais essa vaga. Eu falei, tá, tudo bem, fazer o quê? Aí, acho que passou um mês, mais ou menos, e aí a vaga abriu de novo. E aí, só que eu não vi no LinkedIn dessa vez, eu vi lá no perfil do Cass, ele anunciando. E aí eu falei, não, cara, eu vou ter que falar com ele, vou ter que mandar mensagem, porque eu tô obcecada, eu preciso conseguir essa vaga, preciso conseguir. E aí eu mandei mensagem pra ele, e aí, cara, ele me respondeu, tipo assim, não, você quer participar, você quer entrar aqui nessa vaga, então deixa eu te ligar. Eu falei, quê? Meu Deus do céu. Aí eu falei, não, tá ótimo, tá bom. Faça o que você quiser, claro, vamos, vamos, vamos. E aí, resumindo, encurtando uma longa história, acho que um dia depois, o Cássio me ligou. E na ligação ele falou, então é você. Então você vai ficar aqui e você tá dentro. Cara, eu fiquei assim, eu não tava acreditando, tava zonza ainda. Nessa época, eu trabalhava em outra empresa ainda. E aí, eu não queria nem saber. Eu pedi pra sair da outra porque eu acreditava tanto naquele projeto todo. E mesmo que eu não fosse, ainda naquela época, eu ainda não tinha essa certeza de que eu viveria de canal Dark no YouTube. Mas só de estar ali na Channels, eu já sabia que a minha vida ia mudar completamente, então eu não tava, eu nem sabia se aquilo ali ia dar certo. Se eu estar trabalhando ali na Channels ia dar certo. Mas eu saí, pedi pra sair da outra empresa porque eu sempre acreditei muito na Channels. E a segunda curiosidade, né, é que eu fui a primeira suporte da Channels. Então, quando eu cheguei, é como falam, né? Quando eu cheguei era tudo mato. Só tinha eu ali para dar suporte na comunidade do Discord, que já era muito grande, né? Quando eu cheguei lá. Então, cara, foi completamente assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. E juntou essa minha paixão, né, que eu sempre tive de dar suporte de fato a a criação de conteúdo, que ali, quando eu entrei na Channels, aí acabou, né? Eu consegui, de fato, fazer essa transição de canal autoridade, tirei essa ideia da minha cabeça, que canal autoridade é quando você aparece, e migrei totalmente para o canal Dark, e eu tava ali conciliando com ser suporte também, que é a minha paixão. Vou ter que usar aquela frase, quem me conhece sabe, né, que inclusive não larguei até hoje, já tentaram me tirar, mas não vão conseguir, porque eu não largo os meus bebezinhos, né, amo dar suporte, né, tá ali, enfim, criar planos de ação para a pessoa conseguir mudar a vida assim como eu mudei, exatamente como eu mudei, porque pelo fato de eu ter sido aluna, de eu ter vislumbrado toda essa vivência antes, né, sem nenhum tipo de perspectiva, eu sei exatamente de onde é que as pessoas partem. Então eu consigo criar, não só eu, né, como todo o suporte da Channels, a gente tem essa sensibilidade, né, por sermos todos alunos, da gente conseguir enxergar como é que a gente pode ajudar o pessoal a partir dessa perspectiva de quem está começando. Então, um breve resumo da minha trajetória aí de Hannah se misturando com a Channels é basicamente isso. E aí, pouco depois de eu ter entrado para começar a dar suporte na Channels, acho que uns 3 meses depois, eu já consegui monetizar o meu primeiro canal Dark. E aí, depois disso, foram vários e vários, né? E estamos aí até hoje.
Boa, boa. Quando você entra nas férias, a gente tá falando de que anos? Cara, a gente tá em 2025, né? Então acho que foi finalzinho de 2021. Final de 2021, a Ana entra na Channels, e a Channels já era, como você falou, grande. A comunidade já era engajada nessa época. Já era engajada, cara, já era engajada. Inclusive, eu recebi uns puxões de orelha quando eu comecei a dar suporte, porque eu queria, nessa minha ânsia, né, de dar suporte o tempo todo, porque realmente, eu falo, o pessoal não acredita, mas eu realmente gosto muito disso. E aí tava lá eu, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, respondendo o povo no Discord. Então, já era uma comunidade muito movimentada, já tinha muita gente lá dentro. E aí, claro, agora acho que é o quádruplo disso, mas sim, esses anos aí atrás, a Channels já era bem grande. Boa, boa. E legal que, por exemplo, você falando, né? Você começou como aluna, né, da Channels, depois você acedeu para suporte, deu suporte na comunidade. Hoje você está presente como suporte do Gold, não é isso? Isso, foi fazendo uma escadinha aí, né? Comecei como suporte do Club, depois dei suporte pro Plus, depois dei suporte pro Legacy, agora eu tô dando suporte do Gold. Então é um suporte exclusivo que a gente tem, que o Gold é a nossa maior mentoria, né? Que a gente tem, então o suporte é individualizado, diferente das nossas outras mentorias, que a gente tem lá um suporte incrível, que é dentro do Discord, né? É público ali, vai todo mundo perguntando e o pessoal vai respondendo o dia inteiro. No Gold, o suporte é no privado e é comigo. Então é aquele contato mais 1x1 ali. Boa, boa. Que privilégio nossos alunos aí do Gold, tendo suporte aí no 1 para 1 com a Hanna. Eu vou aproveitar aqui, Hanna, e vou falar para a galera aqui que está assistindo esse episódio ainda em novembro, que a gente está com a nossa oferta de Black Friday, são nossas mentorias aqui da Channels de forma vitalícia, mas só para quem entrar em novembro de 2025. O link vai estar aqui no comentário fixado. Se por um motivo tiver alguém assistindo o episódio depois de novembro, não se preocupe, porque no comentário fixado também vai ter um link para uma outra oferta. E a Channels é isso. Ela acredita em quem acredita na gente. A gente quer fazer você mudar de vida com canais Dark da sua casa, sem precisar aparecer, da onde você estiver no planeta Terra, assim como mudou a vida de Hannah, assim como mudou a minha vida. Ô, Hannah, se você pudesse definir a Channels de uma palavra, qual seria? Mágica, com certeza. Inclusive, eu não acredito em coincidências por causa da Channels. Eu já tinha essa inclinação a não acreditar assim, em coincidências, né? Eu sempre fui mais pelo lado do destino, mas desde que eu entrei na Channels, as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente para mim, de verdade, de uma forma assim quase que mística. Inclusive, eu não tinha o hábito de fazer aquele caderno dos sonhos, né? Aquele caderno onde você vai anotando as coisas que você quer, as coisas materiais, as coisas que não são materiais, mas eu comecei a fazer isso por causa do Cassiano, depois da Chinos, e é incrível como eu já consegui ticar um monte de coisa daquela lista. E, cara, é exatamente do jeito que eu imaginei, exatamente do jeito que eu queria, e sem saber como é que eu ia conseguir aquilo ali. Então, desde que eu entrei na Chinas, parece que abriu um portal assim, eu consegui desbloquear muitas coisas na minha vida, eu consegui realizar muitas coisas antes mesmo de entender como é que eu ia realizar. Então, com certeza, a palavra aí para Chinas é mágica. Boa, boa. Channels é mágica. Repito, tem um link aqui no comentário fixado, especialmente para você. Mas, Hannah, vamos lá. Vamos agora entrar na mente de Hannah, na mente da nossa maior especialista aqui da Channels. Você falou para a gente brevemente que você, então, está aí há pelo menos 4 anos aí, né, no YouTube com canais Dark. Você já andou, percorreu vários nichos, vários subnichos, tanto que você hoje é a nossa especialista, não dá suporte para a galera do Gold aí. Inclusive, todo mundo elogia o suporte que você dá. Você entrega um PDF personalizado, né? Nesse mesmo. Literalmente, cara, porque que acontece? Eu não consigo dar resposta rasa, assim, sabe? Na minha cabecinha de aluna, porque assim, eu tenho um TDAH, então para eu entender as coisas, elas precisam estar muito bem explicadas. Então, consequentemente, eu gosto de passar o conhecimento dessa forma também. Então, às vezes, eu preciso, lá no Gold, por exemplo, a galera me chama muito para fazer análise de canal, para traçar um plano de ação. Então, eu vou analisar o canal da pessoa, vou ver ali as métricas, e às vezes eu tenho que falar, pô, tudo que você tá fazendo aqui tá errado. Ou então, isso aqui tá certo, mas isso aqui você precisa ajustar. E nisso aqui que você precisa ajustar, tem um passo a passo, tem uma estratégia específica, tem uma forma específica de você executar aquilo ali. Então, não dá, muitas vezes, para eu colocar no chat. Ou até daria, mas eu gosto de deixar a coisinha mais organizada, eu colocar o negrito ali. Então, às vezes, eu mando um PDF de 8
13, 15 páginas para a pessoa com o plano de ação detalhado, né? Explicando o que é que tá errado, por que que tá errado, qual é a estratégia que a gente vai usar específica para aquele caso, o que é que ela vai fazer, o passo a passo. Então, sem contar os podcasts, tá? Porque lá, sim, eu não só ouço o podcast dos alunos, né, que pode me mandar áudio aí de 5, 10, 15 minutos, que eu também vou mandar, se a pessoa gostar desse tipo de atendimento, claro, né? Então, eu vou sempre me adaptar ao que a pessoa, é o que é melhor para a pessoa e sempre vou dar ali tudo, o máximo que eu puder para eu fazer você entender. Você só sai daquele atendimento ali depois que você entender como é que você vai, o que é que você vai fazer com o seu canal, como é que vai virar a chavinha para você. É por isso que a galera achava que você era uma IA, que você faz tudo isso, né? Então, se fosse- é humanamente impossível, né? Você literalmente dedica a sua vida para isso, não é mesmo? E aí a gente vê então, o carinho que você tem, não só a experiência, mas o carinho e o primor que você tem com os nossos alunos. Inclusive, comentem aqui embaixo, Hanna, você é incrível. Realmente, a Hanna é incrível. Imagina, vamos lá. Nessa sua experiência com canais Dark, nicho, subnichos, fala um apanhado aí pra gente, um overall aí, de nichos que você já passou, que você já estudou, que você já trabalhou, até a gente chegar nos dois nichos aqui principais seus, né? Vamos falar dos principais nichos da Ana, mas dá uma passada geral nos nichos que você já passou, que você já viu, da coisa mais óbvia até a coisa mais diferente aí do YouTube, né, dos canais Dark. Cara, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo entender as coisas se eu não fizer aquilo ali na prática. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu já tive um monte de nicho. Simplesmente, às vezes, eu fazia um canal para ficar com ele só por uma semana, só para eu entender ali. Por exemplo, uma coisa que a galera não leva em consideração é que gostar de consumir um nicho é muito diferente de você gostar de produzir para aquele nicho. Por exemplo, tem um tipo de canal que eu sempre gostei muito de assistir, é de crimes, né? Crimes reais. Então, que você pega lá alguém, um criminoso dos Estados Unidos, por exemplo, né? Ou de qualquer outro lugar, e aí você vai falar dos crimes, enfim, tudo que aconteceu, eu gosto desse tipo de conteúdo. Então, na minha cabeça, eu ia amar produzir conteúdo para esse tipo de canal também. Porém, na prática, é muito diferente. Para você criar um roteiro daquele ali, é extremamente extenso, porque são muitos detalhes. Você tem que. Cada lugar diz uma coisa, então você tem que ser muito minucioso, já que você tá falando de algo verídico ali, os detalhes são muito importantes. Então, acabou que, quando eu fui fazer aquilo ali na prática, não era tão legal quanto consumir. Então, foi um nicho que eu produzi por um tempo, e depois eu parei. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eu sempre falo pro pessoal que, cara, se você tá começando no YouTube agora, você não precisa botar na cabeça que o primeiro canal que você fizer vai ser o canal que vai mudar toda a sua vida, porque às vezes você vai se cobrar muito, você vai se sentir muito ansioso, e não é bem por aí. Mas enfim, é só um comentário aqui, né, de que testar é muito importante. E eu recomendo que vocês testem, porque isso é o que vai mostrar pra vocês qual é o nicho com o qual vocês têm mais afinidade. E aí, quanto mais você gosta do nicho, quanto mais prazeroso é pra você criar sobre aquele nicho, mais fácil vai ser de fazer grana com ele. Mas então, eu já tive canal de crime, canal de terror, canal de espiritualidade, canal de saúde, canal de finança, canal de relacionamento, canal de filosofia, canal de idioma, canal de reflexão, que inclusive um dos primeiros que eu fiz, que já era começando ali o modelo Dark, mas ainda narrava tudo e criava o roteiro na mão ainda. Era Dark só na imagem, né? Mas ali eu demorava ali umas 5 horinhas para fazer tudo, assim, tudo, a minha voz, a edição depois, enfim. Então, assim, eu já tive muito canal. Esses, assim, são alguns que eu consigo lembrar agora, mas eu tive praticamente todos, até porque quando a gente trabalha como suporte, eu particularmente gosto de entender as dores dos alunos ali na prática, né? Então, às vezes, para ajudar alguém, eu queria fazer um canal naquele nicho ali para entender qual é o gargalo da pessoa, enfim. Então, eu já passei por vários nichos. Boa. Você falou canal de idioma, como é que é isso aí? Ensinando inglês Ah, é um nicho que a galera não olha muito, né? Porque é até um puxãozinho de orelha aqui, né? E a gente costuma olhar muito pra. A gente viu uma pessoa com resultado naquele nicho ali, vai todo mundo para aquele nicho ali, como se não existisse nenhum outro. Sendo que você pode fazer conteúdo sobre literalmente qualquer coisa, desde que você valide, né? Desde que você faça a sua pesquisa de mercado e valide que tem demanda para aquilo ali.
e ganhar dinheiro da mesma forma. Então já fica aí uma dica também de nicho, né, que ninguém olha muito, mas que é muito rentável, é você ensinar idiomas. E no meu caso, eu fiz no idioma para ensinar inglês. Né? Não só no idioma inglês, mas para ensinar inglês. Então, foi bem legal. Principalmente porque eu sempre gostei, né, do inglês. Então, foi uma experiência muito, muito, muito divertida. Pô, vocês estão anotando isso aí, cara? Estão com papel aí do lado, estão com caneta, lapiseira aí. Vocês vão assistir isso aqui mais uma vez, mais duas vezes, porque isso aqui está sendo entregue literalmente um atalho, hein? Dica que vocês não veem em outro lugar na internet. Mas vamos lá, Ana. Você então com essa experiência vasta aí, né? Vários nichos, vários subnichos. Existe um nicho, ou alguns nichos, que para você, na sua história aí, na sua experiência, foram os melhores ou que você trabalha até hoje? Se você quiser abrir, claro. Sim, ó, eu vou começar falando um que a galera costuma achar que vai ser muito fácil de fazer, ou vai ser muito rápido de tracionar, mas que não é bem assim, e aí elas acabam desistindo, mas vai ficar aqui como um lembrete de que calma lá. Nicho de saúde e nicho de finanças. São dois nichos maravilhosos, são dois nichos incríveis, e o finanças é um dos mais populares e um dos mais rentáveis pela questão da quantidade de produtos que você pode vender lá e principalmente da facilidade de você vender produtos para canal de saúde. E finanças é o que tem o maior RPM. Só que o que acontece? Esses dois tipos de canais não são tão rápidos para tracionar como outros que eu já tive. Então, por exemplo, filosofia, história e de inglês, desses aqui que eu mencionei, foram alguns dos que tracionaram mais rápido. Saúde e finanças foram alguns dos que demoraram mais para eu conseguir tracionar. Finanças, eu acho que foi uns 3 meses para eu conseguir tracionar. Então, nesse período, a galera já desiste, né? Então, como graças a Deus, graças ao universo, a Tinos tem muitos cases da galera monetizando em 15 dias, 20 dias. Às vezes, se passa disso, 1 mês, 2 meses, a galera já quer trocar. E é aí que mora o perigo, né? Você ficar pulando de galho em galho. Se você não tem constância, você não vai conseguir fazer dinheiro em nicho nenhum. Mesmo que ele esteja em alta, mesmo que tenha um hype, mesmo que você esteja vendo ali a pessoa fazer 5 dígitos, 6 dígitos por mês com aquele nicho, se você não tiver a constância, você não vai conseguir. Então, eu já começo com esse disclaimer aqui, com esse alerta aqui de que saúde e finanças são ótimos nichos. E aí tem vários subnichos lá dentro, né? Mas seja paciente com eles, porque finanças é um nicho mais sofisticado e saúde é um nicho que é muito fácil da galera querer ir para lá em massa. Então vai ter sempre muita demanda no YouTube. Então para você se diferenciar, você vai ter que criar algo que chame mais atenção. Eu gosto muito da frase de que uma maçã e uma macieira não chama atenção, mas uma laranja e uma macieira chama atenção. Então seja a laranja da macieira do YouTube. Mas enfim, agora falando de alguns nichos que são mais fáceis, digamos assim, de tracionar. Eu até mencionei, né, esses três que foram bem rápidos. O de história, inclusive, quando eu fiz o nicho de história, nem estava nesse boom que tá agora. Tem mais de um ano que eu fiz nicho de história. E aí, no primeiro vídeo que eu fiz, eu acho que bateu uns 14 mil views, assim, no primeiro vídeo, no primeiro dia. E isso, pra mim, na época, tinha sido bem louco. Então, eu gosto desse nicho e também gosto do nicho de curiosidade. Porém, é o seguinte, um erro que, na minha opinião, assim, eu considero um erro porque eu testei as duas moedas, né? Eu testei curiosidade nichado, ou seja, uma curiosidade, escolhi uma curiosidade para falar e falava só sobre aquilo ali, e também testei curiosidade sobre várias coisas, assim, interligadas, mas várias coisas diferentes. E eu testei em 3 canais. E sempre quando eu fazia curiosidades misturadas, eu demorava bem mais para tracionar. E sempre que eu seguia por uma curiosidade de uma coisa só, específica, afunilada, eu tracionava muito mais rápido. Então, eu considero como um erro, a depender da curiosidade, se você quiser misturar tudo. E então, fica aí até um conselho, se você quiser fazer. Não se aplica só a canal de curiosidade, mas quanto mais afunilado você produzir o seu conteúdo, mais rápido o YouTube vai tracionar o seu canal. Boa, boa. E vamos lá. Desses nichos aí que você já trabalhou, existe algum deles que você atua ainda hoje? Hoje, quais são os seus ovos de ouro da galinha, ou ovos da galinha de ouro? Enfim, não lembro agora se sabe. Ó, hoje eu tenho um sócio e a gente trabalha com um canal de filosofia e eu tenho uma estrutura de vendas
para canal de espiritualidade. Então, qual é o diferencial que eu consegui enxergar em canal de filosofia? Eu vejo muita gente. É o que é comum de acontecer, né? A gente vê alguma coisa dar certo e a gente quer fazer exatamente igual. Mas aí é um perigo, né? Porque você vai cair na mesmice. Enfim, você tem que modelar, mas você tem que ser autêntico ao mesmo tempo. E aí, o que foi que eu fiz? Nesse canal de filosofia, diferente de como as pessoas costumam fazer, que é jogar lá Carl Jung, Nietzsche, aleatoriamente, eu puxei a vertente de falar sobre esses caras, mas sempre trazendo uma análise de livro. Então, você consegue usar ótimas palavras-chave, você consegue trazer um formato diferente e ainda assim entregar aquele conteúdo de filosofia que o pessoal quer consumir. Então, ao invés de colocar só um título lá, uma frase aleatória com o nome do autor, eu trago análise de livros, e aí eu faço toda a análise, trago uma filosofia ali por cima, enfim. Então, por menor que seja a mudança, sempre traga algo seu, algo que você não está vendo ainda que o mercado está explorando, porque aí você vai conseguir muitos resultados. E estrutura de venda, cara, que foi um game changer para mim. Não costumava pensar em vendas, eu costumava focar muito em AdSense. E quando eu descobri o tipo de estrutura que dá para você criar de vendas, aí, cara, o faturamento realmente vai para outro patamar. Boa, boa. Eu anotei duas coisas aqui, cara, perguntar, você estava falando aí, acho que a nossa audiência também ficou curiosa. Primeiro, como assim, vamos lá, no canal de filosofia, como assim análise de livros? Pega um livro do autor, no caso do filósofo, e aí você explica no vídeo, como é que é isso? Isso, por exemplo, um livro do Dostoiévski. Eu pego esse livro e aí eu vou fazer uma análise daquele livro, trazendo a visão filosófica em cima daquilo ali. Então, pega o livro e cria. Qual é a mensagem que você pode tirar daquilo ali? Como é que você pode relacionar a mensagem daquele livro à sociedade atual? Como é que quais conselhos você consegue enxergar naquele livro ali para você? Enquanto pessoa? Como é que você consegue relacionar aquilo ali que foi escrito há anos e anos atrás para o que você está vivendo hoje? Então, eu faço essa análise aí e trago a mistura da análise do livro com essa parte mais pessoal, assim, como se eu estivesse conversando com você e te aconselhando com base naquele livro. Porque eu sou uma consumidora assídua também desse tipo de canal, sempre gostei muito de ler, né, de escrever também. Então, para mim foi um passo muito natural, foi algo muito interessante de fazer, conseguir fazer misturar, né, esses dois mundos. Foi algo que eu consegui enxergar que dava para fazer e que eu vi as pessoas fazendo, por exemplo, em canal de finança. Essa ideia, esse insight, eu tirei de um canal de finança, na época né, que eu estudei para fazer sobre criar canal de finança. As pessoas pegavam muitos livros, tipo Quem Pensa Enriquece, enfim, esse tipo de livro, e trazia a análise daquele livro para você aplicar nas finanças. Eu peguei esse insight e falei, vou fazer isso com filosofia. Então, é uma coisa que a galera não costuma fazer, não sei por quê, mas você pode pegar ideias de outros nichos e trazer para o seu nicho. É só você saber adaptar, ser um pouco criativo aí. E hoje você tem a facilidade de pedir ajuda para IA, né? Na época eu não tinha. Mas é isso, dá para você ter várias ideias analisando nichos de outras pessoas. Boa, boa. Vamos já falar da sua operação aí de vendas, que você já deu para a gente, tá detalhado. Mas deixa eu só explorar um pouco mais o canal de filosofia. Por exemplo, nesse canal de filosofia, que é com o seu sócio, não é isso? Isso. Nesse canal, você posta todo dia, são vídeos longos, e por longo quanto tempo, e qual idioma você está trabalhando nesse canal? São 4 vídeos por semana. Inclusive, eu nunca recomendo você começar um canal com menos de 3 vídeos por semana, que 3 vídeos eu também já acho pouco. Mas assim, eu vejo gente querendo começar com 1 vídeo por semana, 2. Não faça isso, gente, não faça isso. Primeiro que você vai demorar provavelmente você vai demorar para atingir as métricas por causa da quantidade de vídeo que você vai postar, enfim. Time também vai demorar para bater as 4.000 horas. E o YouTube gosta de retenção, né? O que é a retenção? É você ficando ali dentro da plataforma dele consumindo conteúdo. Consumindo um vídeo específico, porque quanto mais tempo você passa ali no vídeo, mais anúncio, mais dinheiro o YouTube ganha, mais dinheiro você ganha. Então, enfim, eu sempre recomendo pelo menos 3 vídeos por semana. No meu caso, são 4 vídeos por semana. Todos têm mais de 20 minutos.
Essa é a recomendação geral. Eu hoje eu não faço mais canal com menos de 20 minutos, mas nesse caso dessa operação, os vídeos têm mais ou menos 50 minutos a 1 hora mais ou menos. A gente Isso. faz no idioma inglês, espanhol, francês e italiano. Ah, então não é um canal, é uma rede de canais de filosofia que você está dizendo. Isso, Boa. exatamente. Só abrir um parênteses aqui sobre rede de canais, que a galera, quando a gente fala de rede de canais, o pessoal pensa que, nossa, eu vou fazer 10, 15 canais, e isso daí é o maior erro que pode acontecer, que você pode cometer, e que eu já cometi, inclusive, para que você não cometa. Uma boa rede de canais, uma rede de canais saudável, vai girar ali em torno de 3, 4 canais, ou se você tiver uma operação muito, muito, muito grande, bem estruturada, já entrando uma boa grana, com 6 a 8 canais no máximo. No meu caso, 4 canais. 4 canais são o suficiente para tirar uma renda muito boa, não só com a AdSense, como com produto também. Então, tira essa ideia da cabeça de que você vai ter que criar vários canais, inclusive isso vai te prejudicar. A gente tem vários cases, inclusive o pessoal no Gold vem conversar comigo sobre isso também. Pô, tava faturando aqui bastante com esses canais, fui crescer, né, achando que esse seria o passo natural, o que é comum, e acabei dispersando do que estava funcionando para botar energia nesses outros e todos ficaram ruins. Agora que eu tô começando a conseguir consertar isso, porque eu excluí da operação esses extras. Então, assim, rede de canal é muito, muito, muito rentável, mas uma rede de canal saudável vai gerar entre 3, 4 canais. E aí, tem duas formas de você criar uma rede de canais, né? Que é apenas criando o mesmo conteúdo em outros idiomas ou conteúdos diferentes. Mas isso aí a gente explica melhor como fazer na mentoria, né? Com certeza, com certeza. E de forma inteligente, né? Você não tem uma rede de canais tipo, um canal de filosofia, um canal de histórias emocionantes, um canal de saúde. Não. São do mesmo nicho que você já sabe trabalhar, né? Que acredito que você goste, já entendeu todas as manhas, né? Os paranauês, falando bem o português aí. E aí, de forma mais inteligente, com menos esforço, você consegue escalar os resultados. Fica a dica aí, galera da Ana. Você falou sobre postar 4 vezes na semana nesse canal. Então é um mito? Se eu pudesse fazer aqui um mitos e verdades canal da Arca, você sabe, não. É um mito que tem que postar todo dia, mas, poxa, a Tia não fala que é bom postar todo dia? Como é que é isso, Hannah? Então, o que é que o YouTube vai priorizar sempre? É qualidade em cima de quantidade. Então, se você posta 7 vídeos por semana, 7 vídeos ruins, 7 vídeos curtos, 7 vídeos aleatórios, o seu canal não vai tracionar. Você vai afetar a saúde do seu canal, você vai atrasar a sua atração. Então, é muito melhor se você postar. Não, eu só consigo postar 3 vídeos por semana. Beleza. Com estratégia, com a minutagem certa, com os gatilhos certos, ele vai fazer seu canal performar muito melhor do que se você postar todos os dias. Inclusive, um outro mito até que é bem relacionado a esse é que a galera acha que no início tem que postar um monte de vídeo assim por dia e vídeos curtos, porque eles têm essa ideia na cabeça de que, vou postar aqui 3 vídeos por dia, cada vídeo com 5 minutos, porque aí o YouTube vai entender mais rápido o meu conteúdo, e aí depois eu aumento e boto começo a fazer vídeo de 50 minutos, 30 minutos, e aí começa a abandonar o canal. Primeiro, porque não tem a menor necessidade de você fazer esses vídeos, mais de um vídeo por dia. Inclusive, isso pode ser muito ruim para o seu canal, porque em algumas estratégias você vai fazer isso e o YouTube vai parar de divulgar o seu vídeo anterior para tracionar o seguinte. E aí, se você não fizer isso da forma certa, que tem uma forma de fazer certa, você vai abandonar todo o seu canal, vai gastar muito tempo à toa, porque você vai perder, assim, dedicar tempo criando um conteúdo que não vai ser nem levado em consideração pelo YouTube, enfim, uma confusão, sendo que isso depois vai afetar a saúde do seu canal, porque uma das coisas que a gente fala para não fazer é justamente essa mudança brusca na minutagem, é dos itens da lista do que não fazer para não afetar a saúde do seu canal, que é justamente postar minutagens tão diferentes, né? Então, você começar o vídeo, ou você começar o canal com um vídeo de 5 minutos, depois você pular para vídeo de 30, vai afetar a saúde do canal, porque é um padrão de público diferente, é um padrão de consumo diferente. Então, uma coisa que você vai achar de repente que vai fazer o seu canal melhorar, vai fazer o seu canal piorar, as métricas caírem, enfim. Então, é por isso que é muito importante a gente já ter em mente o nosso plano de ação quando a gente vai começar o canal, lá desde a parte de modelagem e validação de canal, a gente já saber quantos dias por semana a gente vai postar. Não tem problema se for 3, se forem 3 vídeos bem feitos, o seu canal vai crescer mais rápido do que se você postar 7 vídeos, né, por semana,
mal feitos. Então, você já saber quantos vídeos você vai postar, qual é a minutagem do seu vídeo. Inclusive, até uma dica aqui, ó. Você pode sempre oscilar de uma maneira saudável 10 minutos para mais ou para menos, mas tente nunca passar tanto assim disso para não afetar a saúde do seu canal. E aí, temática também, você já decide. Post na comunidade, você já decide. Então, já cria todo um plano de ação, cria uma rotina para sua operação, que aí o seu canal vai tracionar muito mais rápido do que se você quiser focar assim em quantidade, porque o YouTube definitivamente não é quantidade. Boa, boa. Olha, eu gostei dessa dinâmica aqui de essa verdade. Deixa eu fazer mais duas aqui, aproveitando o esquema aquaqui e a sua experiência em canais Dark. Hanna, é mito ou verdade que você só consegue crescer no YouTube se o nicho for pouco concorrido? Existe nicho saturado? Seguinte, cara. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Quanto mais gente criando conteúdo sobre aquilo ali, significa que o YouTube vai ter mais dados sobre aquele canal e significa que o dinheiro tá rolando ali dentro. Então, por isso que a gente costuma dizer que não existe concorrência, porque a gente vai se ajudar. Então, se a gente vê que tem muita gente criando conteúdo sobre aquilo ali, a gente entende que tem uma demanda a ser suprida. Então, essa coisa de ter medo de concorrência é uma crença. Então, primeiro vamos entender que se tem gente fazendo daquilo ali, se tem gente tendo visualizações, se tem gente tendo engajamento, falando sobre aquilo ali, então isso é um ótimo sinal, porque o oposto, se for difícil para você achar referências, na verdade é uma red flag, né? Provavelmente não é uma boa ideia você criar conteúdo sobre aquilo ali. Existem as exceções onde, pô, não achei nenhum canal, eu vou criar uma ideia aqui, vai ser mirabolante, eu vou reinar. Acontece, mas é raro. Então, na verdade, uma das premissas para a gente saber que um canal vai dar certo é justamente fazer essa validação e ver que tem várias pessoas criando sobre aquilo ali. Sobre saturação, o que é que acontece? O que é que eu considero um nicho saturado? É um nicho onde todo mundo escolhe criar sobre ele sem nenhum tipo de diferenciação. Um exemplo claro que a gente pode ter, né, um exemplo clássico é estoicismo. O estoicismo virou o tipo de canal que a pessoa não sabe fazer nada, quer começar de um jeito fácil no YouTube e de qualquer jeito ela estava acontecendo isso. Ia e criava um canal de estoicismo. E aí começava a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver com estoicismo. Então, a saturação do nicho se dá quando enxerga-se aquele nicho como um nicho super fácil, então todo mundo vai para ele, vai começar nele, e ele meio que fica sucateado por causa disso, porque as pessoas não se empenham para fazer algo diferente naquele nicho ali. Mas se você for ver, eu até fiz isso há uns 3 meses atrás, por curiosidade, fui ver canais, se tinha canais de estoicismo sendo criados recentemente, se eles estavam dando certo ou não, e eu achei alguns que, incrivelmente, cara, os que estão ali bem feitos, os que estão ali seguindo a base do estoicismo, sem inventar negócio de mulher pelada, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, estão crescendo, mesmo canais novos. E os que estão fazendo barbaridade, né, besteira, não vão conseguir decolar. Então, para mim, o conceito de nicho saturado tem muita gente falando sobre aquele nicho dali, e tem muita gente falando sobre aquilo ali do mesmo jeito. Então, se você for entrar para fazer a mesma coisa, você não vai conseguir se diferenciar, você não vai conseguir fazer o YouTube enxergar valor no seu canal para tracionar ele, você não vai conseguir fazer as pessoas enxergarem valor no seu conteúdo, porque você vai entregar mais do mesmo. Então, a saturação seria isso. Beleza. Na minha opinião, existem nichos saturados, mas isso não significa que você não consegue criar conteúdo para esse tipo de nicho. Só significa, na minha visão, que você precisa achar um ponto de ruptura ali para você se diferenciar dentro daquele nicho dali. Então, para mim, eu consigo lidar tranquilamente com nichos saturados, porque tem uma maneira certa de você produzir para aquele tipo de nicho que está saturado. Boa, boa. E aproveitando o embalo, é verdade, mito ou verdade? 90% do sucesso do teu canal Dark é simplesmente thumbnail e título. É 80-20? Com certeza, cara, com certeza. Porque assim, que adianta, né, você ter um vídeo maravilhoso se ninguém vai clicar para assistir? Inclusive, eu já caí muito nisso daí. Eu gostava muito de escrever. Eu escrevia, né, na época
que não tinha IA ainda, eu me empenhava muito nos roteiros, eu sabia que eles estavam bons, porque eu consumia, né, aquele conteúdo, então eu sabia o que a galera queria consumir, enfim, eu sabia que o roteiro estava bom, mas eu não sabia ainda criar título e thumb. Então, se as pessoas não clicam, elas não vão ver aquele conteúdo incrível, maravilhoso que você demorou horas para criar. Então, é muito importante você entender como é que funciona uma estrutura de título, como é que funciona uma thumbnail, quais gatilhos você vai colocar ali, e não tem mistério. Na verdade, tem estratégia, né? Tem como você saber exatamente como criar um título ou uma thumb modelando, né? Existem aspectos específicos para os quais você deve olhar para saber como modelar, qual palavra usar, se é um título de cauda curta, se é um título de cauda longa, qual gatilho você vai usar, se você vai usar o gatilho na primeira parte do título, na segunda parte do título. Enfim, tem algumas nuances, né, que vão te fazer conseguir boas métricas, mas sim, thumbnail e título é a primeira coisa que vai definir o sucesso do seu canal. Inclusive, é a metodologia F, né? Quando a pessoa tá ali rolando no YouTube, a primeira coisa que ela vai ver é a imagem da sua thumb. Se tiver algo escrito na sua thumb, a primeira coisa que ela vai ver é o texto da thumb, depois a imagem da thumb, depois é o título e depois é o clicar no vídeo. Essa é a trilha do espectador lá no YouTube. Por isso que é extremamente importante a gente dar valor e dar atenção para esses dois quesitos, thumb e título. Pô, você falou aí de título de cauda longa, cauda curta. Seria isso? Bom, o título de cauda longa é para quando você quer usar mais palavras-chave, e aí você faz um título maior. E o título de cauda longa é aquele título menor que você consegue visualizar ali sem precisar colocar o mouse em cima, sabe? Então, existem estratégias onde usar um título de cauda longa vai favorecer mais ao seu conteúdo, e outras que não vai ser tão relevante assim. Por exemplo, no disso de para dormir, né? Que em inglês é to fall asleep to. Então, esse to fall asleep to vai estar sempre no título. Em todo título, essa palavra-chave tem que estar lá. Então, geralmente, esse vai ser um título de cauda longa. Então, sempre no final de todo título ele vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá. Então, para esse tipo de canal, é importante criar um título de cauda longa. Já para um canal de filosofia, por exemplo, eu não uso título de cauda longa. Eu uso títulos mais enxutos, apenas com o nome ali do filósofo e um textinho na thumb, que vai servir como o equilíbrio, né? Ele vai linkar o que está escrito na thumb com o que está escrito no título, e aí, por causa disso, eu não preciso de um título de cauda longa. É mais ou menos por aí. Boa, boa. Tô até sem ar aqui, sem fôlego, porque o que a Ana tá jogando aqui, transbordando de insight aqui de dica, não tá no gibi. Já comenta aqui, muito obrigado, Ana. Você está mudando a minha vida. Comenta aqui embaixo. Como eu falei, esse episódio aqui vai virar muita chave de muita gente. E a gente ainda nem falou da sua operação aí de vendas, tá? A gente vai falar sobre a sua operação de vendas aí. Agora, tem cabido muita pergunta que eu vou te falar, vou te fazer, mas você pode dar uma dica pra galera. Tem muita gente se embanana com edição de vídeo, né? Na operação, no processo, né? Porque você faz o roteiro, faz a imagem, faz a voz, e aí você faz a edição. Tem muita gente que se embanana na edição, perde muito tempo na edição, que costuma ser a parte mais simples, né? Então, dá uma dica para a galera otimizar a edição de vídeo. Uma dica que a galera já pode fazer desde agora. Ouviu, anotou e pode botar em prática. Que dica seria essa? Perfeito. Só um adendo aqui. A primeira vez que eu fui editar um vídeo, eu tava nessa neura, porque eu sou uma pessoa, confesso, eu ainda sou meio perfeccionista. Eu estou deixando ir desde a Channels, né? Mas é um processo. Então, nessa minha neura de o vídeo, que é inclusive uma coisa que a galera pensa até hoje. Vou até desbancar isso aqui agora. Esse negócio de o vídeo tem que ser sincronizado com o roteiro. Cancela isso da tua mente agora. Essa minha neura de fazer isso, esse vídeo sincronizado com o roteiro, primeiro vídeo que eu fui editar, eu fiz simplesmente 1 minuto e meio de vídeo de edição. Eu demorei mais de 3 horas para editar. Pra que isso? Para aprender, né? Aprendizado. Mas não tem, esquece isso. Como o Gui falou, a edição é uma das partes mais fáceis da sua operação. E a principal dica que eu dou, que realmente virou a chave para mim, foi deixar templates prontos. No meu caso, eu uso o CapCut, que inclusive é o que eu recomendo, né? Para mim é o mais fácil que tem de editar. Que na minha época, que eu digo na minha época, anos e anos atrás, não tinha o CapCut, então eu tinha que me virar tentando usar o tipo DaVinci, Resolve, uns programas assim complicadíssimos, e hoje o CapCut tá aí, né, para facilitar tudo. Então, o que é que eu recomendo? Criar templates prontos
para você só jogar o vídeo da vez nele. E o que seria template pronto? Você vai abrir um projeto no CapCut, e você já vai colocar lá todos os efeitos que você vai usar sempre, todos as camadas que você quer usar de vídeo atrás de máscaras, vai deixar tudo pronto lá. Isso a gente ensina a fazer na Channels. E aí, toda vez que você for criar um vídeo novo, você só vai colocar o conteúdo do seu vídeo lá dentro, porque essa parte de você colocar máscara, fazer corte, enfim, leva muito tempo. Então, se você já tem esse template pronto, você pode até colocar lá, na hora que você for colocar as imagens ou os vídeos, você pode definir ali toda a imagem, eu quero que tenha 30 segundos. Então, ao invés de você também já ficar cortando, colocando de um por um, você coloca lá, joga as imagens lá, aí copia tudo, joga em lote. Aí, o que você aplicar lá nas imagens, no vídeo, enfim, você pode clicar lá com o mouse, com o botão direito do mouse em copiar, acho que é copiar elementos, eu não lembro. E aí depois você só precisa colar na imagem seguinte. Enfim, tem várias coisas que facilitam a edição, mas deixar um template pronto vai facilitar muito, muito, muito a sua vida. E também deixar já um promptzinho para edição pronto, porque eu levava muito tempo tentando criar do zero a estrutura daquele vídeo. Então, era como se eu recomeçasse realmente a cada vídeo novo, eu fazia ali do zero. Tá, deixa eu pensar como é que eu vou gerar essa imagem aqui, ou como é que eu vou gerar esse vídeo, o que é que eu vou pedir para o chat, perdia muito tempo. Então, hoje simplesmente tenho um prompt já específico para isso, e aí eu só preciso colocar sobre o que é o meu vídeo, sobre como eu quero abordar sobre ele, e aí o GPT vai me entregar todos os prompts ali, é um prompt para ele entregar os prompts de imagem ou de vídeo, e aí eu vou aproveitar até para recomendar para dar essa diquinha, eu vou lá no Meta IA, que é um site onde você vai poder criar imagens e vídeos, e extremamente rápido, é gratuito e ilimitado. Então, até hoje eu uso na minha operação, porque a qualidade é surreal, é muito rápido, funciona muito rápido. Então, você também tem uma ferramenta. Atendi esses dias um cara no Gold que ele estava perdendo mais de 2 horas para fazer um vídeo no VO3, se não me engano, de segundos para o início do vídeo dele. E aí, uma das dicas que eu dei foi: eu analisei o tipo de conteúdo e eu vi que dava para fazer com o Meta IA, e aí agora ele faz em segundos. Então, isso também é algo que vai acelerar muito a sua edição. Fazer o uso de ferramentas que te entregam um resultado rápido. Nesse caso aqui, podem lá testar o Meta, que eu tenho certeza que vai acelerar muito. Então, template, prompt e alguma ferramenta que vai te dar um resultado rápido, que no meu caso, eu recomendo o Meta IA. Então, esses 3 pilares aí vão acelerar demais a sua edição, e lembrar que não tem que estar sincronizado com a fala, tá? Claro que tem que ter a ver com o contexto, com o que está sendo dito no vídeo, no geral, mas não é fala por fala, então esquece isso. Você falou da rapaz, né, que você economizou algumas horas da operação dele aí, com a dica que você deu. E eu gosto de lembrar, né, a gente também a diferença de você fazer parte de uma comunidade, né, parte de um grupo de pessoas que já entendem do assunto, que estão ali para te ajudar. É literalmente um atalho, né? E a pessoa às vezes pode ter assistido todos os 150 Channelscast aqui, pode ter até monetizado só com o nosso conteúdo, como tem pessoas que fazem isso, depois entram na Channels, mas, cara, para você ganhar tempo de vida, né, você fazer as coisas mais acelerado, o atalho, é só estando dentro de uma comunidade, é claro, comunidade como a Channels. Então, não tem como não falar isso. De novo, tem link aqui no comentário fixado. Se você está vendo isso em novembro de 2025, aproveita a nossa oferta de Black Friday. Então, vai até dia 30 de novembro, até o final de novembro. Depois acabou, não tem, são nossas mentorias, todas elas com acesso vitalício, é para sempre, enquanto a Channel existir aí para você, tudo bem? Não perde essa oportunidade. Literalmente é você comprar tempo de vida, investir em você mesmo. Fala aí. Só complementando o que você falou, a principal diferença de você ter esse suporte é que você pode tirar dúvidas específicas sobre o seu canal. Porque uma coisa é você aprender sobre o YouTube no geral, né? Mas e aí, quando você tem o seu canal, quando você está errando algo específico na sua operação, como é que você vai saber consertar? Então, você falou, o meu canal é esse aqui, eu tô fazendo isso aqui, eu quero esse resultado, não tô conseguindo. O que é que eu faço aqui? Nesse caso aqui, nesse meu caso, o que é que eu faço? Então, você mostra pra gente, a gente vai te ajudar e sendo bem específico, né? O que é que você precisa fazer, é um plano de ação para você. Então, é só vantagem. Exatamente, exatamente. E a pessoa, cara, que é engraçado, quando a gente fala com uma pessoa do nível da Hannah, tem sempre tem insights aqui, né? A pessoa, ela precisa saber de edição para começar nesse mundo de canais dark. Ela pode ser uma pessoa completamente do zero, assim, dá para fazer dinheiro no canal dark
começando do zero, sem saber nada nem saber apertar os botões? Com certeza, eu comecei assim. E a gente te mostra exatamente como fazer isso, né? A gente vai te mostrar quais botões apertar. Então, a gente vai te ensinar a editar no computador e no celular, porque a gente tem aluno que já fatura e faz canal, os canais são feitos pelo celular. Então, a gente vai te ensinar, se você não sabe nada, se você nunca abriu um aplicativo de edição, a gente vai te ensinar exatamente o que você tem que fazer. E outra, o bom é que a gente não vai te ensinar a simplesmente mexer na plataforma de edição, a gente vai te ensinar a editar para o YouTube. É diferente de você editar para o TikTok, para o Instagram. Então, a gente vai te ensinar não só a parte técnica de como editar, mas como editar para o YouTube, né? Quais são as técnicas de dinamismo, enfim, para você conseguir editar. Então, não acho que você tem que chegar sabendo. O nosso intuito é justamente pegar na sua mão, você que nunca criou conteúdo, não tem noção de como é que, para onde vai, como é que faz no YouTube, a gente quer pegar na sua mão e falar, é exatamente isso aqui que você tem que fazer. Você não tem que bater cabeça tentando descobrir, né? Você não tem que se preparar antes de chegar na Tinos. A Tinos vai preparar você, né? Então, eu cheguei sem saber nada também, nada, nada, nada. Tinha tentado sozinha, mas com aplicativos também super difíceis. Enfim, demorei horrores, coisa que hoje na Tinos não tem como, né? Você consegue assistir o vídeo e nesse mesmo dia você já consegue fazer um vídeo. Então, não tem BO nenhum, não. É uma pergunta que chega muito para mim, até no Instagram, que a galera acha no Instagram e fala assim, Tatiana, da sua mentoria, eu tenho prática. Tem prática, com certeza, inclusive, na nossa comunidade lá. Seja muito bem-vindo você, que está entrando agora. É literalmente prática e networking, que é a coisa mais importante que existe. Link no comentário fixado aqui, lembrando. Se você não tiver até novembro, vai ter um outro link, uma outra oportunidade para você. Repito, a Channels é sobre mudar vidas. A gente confia, a gente acredita em quem acredita na gente. A nossa metodologia aqui é entregar 120%, 130%, sempre over delivery para vocês, beleza? Mas, Ana, agora, antes de entrar na questão que eu quero saber da sua operação de vendas, tem uma última pergunta que eu quero fazer para você, porque a galera pode ver você já experiente com operação de rede de canais, operação grande, com sócio, e às vezes a Hannah ela está usando aí as ferramentas mais tops, alguma ferramenta aí que ninguém usa. Ferramenta aí de IA, para a sua edição aí, o que você usa? Tem alguma coisa realmente, algum segredo, alguma coisa diferenciada, ou é o básico, o feijão com arroz? É o feijão com arroz, Gui. Inclusive, eu usava o Eleven Labs e há um tempinho já eu cancelei para usar as vozes do Google AI Studio e do CapCut. Então, assim, cara, não é quais as ferramentas, é como você vai usar as ferramentas. E é isso que a gente ensina, né? A gente vai ensinar as técnicas de como usar, como você vai conseguir aquele resultado com X ferramenta, independente de qual seja. Hoje, o que eu uso? Vamos lá. CapCut, Canva, Google AI para voz, CapCut para voz também, Meta AI para geração de vídeo e imagem e Whiskey para geração de imagem também. É simplesmente isso. Inclusive, dá para você usar até gratuitamente essas plataformas. Mas assim, não é para você ficar nessa. Eu não gosto muito dessa mentalidade de quero coisa gratuita. Eu entendo que esse é um caminho extremamente importante para quem está começando agora e não tem como investir. Então, zero barreira de entrada. Todas essas ferramentas que eu falei, você consegue criar conteúdo sem precisar assinar. Então, já não dá para usar como desculpa que você não tem dinheiro para usar as ferramentas, né? Mas a gente tem que entender o YouTube como um negócio. Então, não existe gasto no YouTube, existe investimento. Então, a partir do momento que você tem condição de investir. Eu não falei também o GPT, né? GPT e Cloud. Então, a partir do momento que você tem dinheiro para investir, faça isso. Porque a qualidade vai ser superior, sempre vai ser superior. Mas é sempre como você vai usar, né? Então, como é que você pede, por exemplo, né? Como é que você pede um prompt. Como é que você pede para o GPT criar um prompt para você? Porque eu vejo muita gente com dificuldade de criar prompt, né? Como é que cria prompt? Como é que a gente pede para o GPT? Como é que a gente conversa com o GPT para conseguir criar um prompt? O que é que a gente escreve? O que é que a gente tem que pedir para o Meta gerar uma imagem daquele jeito que eu quero? Então a gente vai mais por esse caminho, né, de ensinar como fazer essas coisas. Mas as ferramentas em si não tem nada de mirabolante, não é a mais cara, não é a mais nova. Inclusive, eu sou um pouco contra essa piração de ter que usar ferramenta nova só porque ela saiu. Então, um exemplo, saiu o VO3, tenho que usar. Meu canal acabou se eu não usar o VO3. Eu não uso, particularmente.
Não uso, não tenho pretensão de usar para esse tipo de canal que eu atuo agora. Então, tem gente que eu tô vendo que tá tentando empurrar a goela abaixo qualquer ferramenta nova que aparece. E isso atrapalha muito na produção, na operação, sabia? Eu já vi gente diminuir faturamento, diminuir visualização, receber feedback na comunidade, nos comentários, com esse negócio. Que é isso aí que tu tá usando, meu irmão? Pra que tu tá usando isso aí? Então a pessoa às vezes acaba gastando mais tempo ou mais dinheiro nessa neura de achar que a mudança, a virada de chave tá na ferramenta, mas não tá na ferramenta, tá, gente? Tá em como você usa essa ferramenta, como você produz o seu conteúdo. Então, sem neura com ferramenta, tá? Boa, boa. Cara, olha a quantidade absurda aqui de informação que a Hannah está dando para você. Meu amigo, se isso aqui não é o melhor Tênoscast de todos, eu não sei mais. Comenta aqui o melhor Tênoscast de todos. Tênoscast da Hannah. E agora vamos entrar aqui. Eu também estou curioso para saber, quero entender aqui. Estou com meu caderninho aqui a postos. Vamos entender então a fundo, Hannah, a sua operação que você falou há alguns anos atrás de vendas, né, no seu canal. Você disse aí que está conseguindo fazer até R$ 1.000 por dia, além do AdSense, R$ 1.000 só com vendas. Como é que é essa operação? O que você vende? Qual o nicho que é? Disseca tudo pra gente. Vamos embora. Vamos lá. O nicho é espiritualidade. Subnicho, os escolhidos. Falo logo. Isso daí foi uma operação que eu criei bem nesse boom dos escolhidos e que é saudável até hoje. Os escolhidos é um subnicho do nicho de espiritualidade, que inclusive bombou muito por causa da série, né, The Chosen. Então foi assim um hype absurdo no YouTube. E aí eu comecei a produzir para essa galera. E aí eu sabia que eu ia fazer um produto em algum momento. Mas vamos lá, parte por parte. Primeiro, como foi que eu descobri qual produto criar? Que eu vejo muita gente tendo dúvida sobre isso, né? Como é que eu vou saber o que é que eu vendo no meu canal? Existem algumas maneiras. Você pode, essa é a maneira mais comum, ir nos seus canais de referência e ver o que é que essa galera tá vendendo. Então, a partir dali, você já consegue ter muita ideia, né, do que vender. Você pode simplesmente modelar também os produtos. Outra forma, você vai no GPT ou em qualquer IA, você fala, né? Você pega ali, você vai usar muito os dados do seu Analytics, né? Você vai, pega os seus dados de público, joga lá na IA. Meu canal é sobre isso, é nicho tal, subnicho tal, eu abordo sobre esses temas aqui, meu público é esse. Quero fazer um produto X, geralmente, né? Eu recomendo fazer um e-book ali para ser o produto de entrada, eu vou explicar por que é de entrada. Então, você pede ali sugestão para e-books e ele vai dar. E tem a outra forma, que é a forma que eu fiz e a forma que eu gosto muito de fazer, que pode demorar um pouquinho mais para você conseguir aplicar isso, mas que, na minha opinião, vale muito a pena, que é através dos comentários. E aí, por que pode demorar um pouquinho mais? Porque até você ter um fluxo de comentários, né, pode levar um pouco mais de tempo, porque para você fazer um e-book, você pode fazer assim, fazer um canal e já fazer um e-book. Você não depende da interação do pessoal. Mas para essa estratégia específica, sim. Por quê? Eu fui olhar as dores diretamente nos comentários. Quem melhor que os nossos consumidores para nos dizerem o que é que eles querem consumir, né? Qual é a dor que a gente pode curar neles? Então, eu prestei muita atenção. Eu já tinha isso na minha cabeça. A partir de hoje, por um mês, eu vou ficar olhando os meus comentários para ver o que é que a galera tá falando ali. Então, eu comecei a prestar muita atenção. E aí, eu fui identificando dores muito parecidas e recorrentes. Era sempre as mesmas coisas, as pessoas traziam as mesmas coisas. Então, nesse nicho, subnicho específico, né, dos escolhidos, o que é que eu via sempre nos comentários? Me sinto muito sozinho, não consigo me relacionar com as pessoas porque as pessoas não me entendem. Eu me sinto diferente de todo mundo. Eu sinto que eu tenho um chamado, mas eu não sei o que é que eu posso fazer com isso, não sei como é que eu posso deixar esse chamado aflorar dentro de mim. Me sinto incompreendido, me sinto isolado, enfim, essas coisas, né, que eu já mencionei. E eram comentários assim, bem parecidos com esse, mas basicamente era esse tipo de comentário. Pessoas mais velhas, assim, a partir de isso eu percebi pelos comentários antes do dado do público, né, que ele vai te entregar ali, mas eu já tinha percebido que era uma galera mais velha, geralmente com filhos que não falavam mais com eles, ou que não tinham filhos, não tinham nem marido, nem esposa, nem nunca tinham se relacionado com ninguém, se sentiam ali bem isolados desde muito novos. Então, o que foi que eu entendi a partir daquilo ali? Eu preciso de algo que vá fazer eles se sentirem ouvidos, vistos, acolhidos, e preciso criar algo que vai fazer eles se conectarem com esse chamado interior que eles dizem ter. Então, o que foi que eu elaborei? Eu elaborei um e-book
um e-book de, acho que foram 20 páginas. Eu recomendo esse ser até o máximo de páginas, porque eu vejo muita gente querendo fazer e-book de 100 páginas, mas assim, e-book é algo que a pessoa vai ler no celular. É muito difícil a pessoa querer ler um negócio imenso no celular de 100 páginas. E-book tem que ser um consumo rápido. Informação rápida, ensinamento rápido, entretenimento rápido. A pessoa quer consumir aquilo ali de uma forma rápida. Por isso que e-book é uma boa metodologia para você ensinar. Não gosto muito de usar como entretenimento, eu gosto mais como ensinamento, que a pessoa quer um conhecimento rápido. Como é que eu posso consumir aquele conhecimento ali bem rápido? Então, até 20 páginas é um número que eu considero bom para você fazer e também extremamente fácil, né? E extremamente rápido de você fazer. Então, até 20 páginas ali, o meu e-book. E, além disso, eu dava também três wallpapers de bônus, imagem de celular com mensagens. Acho que não tá aqui, não. Mas mensagens, tipo assim. Eu não vou lembrar agora as frases, mas tinham a ver com ser escolhido. Então, tinha uma frasezinha em cima e embaixo mencionava os escolhidos, por quê? Já gerar um senso de pertencimento aí. Eu tenho esse papel de parede exclusivo aqui, eu já faço parte de algo. Isso parece pequeno, mas é muito importante. Outra coisa que eu dava de bônus, a comunidade no Discord, que eu já vou falar mais sobre ela, e um order bump, que order bump é uma segunda compra que você pode colocar. Então, você vai oferecer o produto, que é o e-book, e um order bump, que é um outro produto que vai ser bem mais barato que o e-book. Esse order bump são 3 áudios de meditação falada relacionados ao escolhido. Então, todas essas dores que eu via eles comentando, esse áudio era como se fosse uma reprogramação mental, né, para que essa pessoa se sentisse bem, se sentisse acolhida, vista, ouvida, enfim, e como se ela abraçasse quem ela era, para que ela, a partir daqueles áudios, começasse a sentir orgulho dela mesma. Então, essa mudança interna, né, esse poder de mudar a percepção da pessoa sobre si mesma é muito importante. Então, esses 3 áudios são para trabalhar isso aí. Tem pessoas que isso é um negócio, né, de fato, vender esses áudios de reprogramação mental é um negócio à parte. Então, colocar isso dentro da minha estrutura fez toda a diferença. E eu acho que eu só fiz, sem brincadeira, umas 2 vendas até hoje sem o order bump. Para vocês verem como é, assim, importantíssimo você colocar um order bump que as pessoas vão comprar. Preço de produto, e-book, $19 é o que eu recomendo. Não recomendo fazer mais que isso. Já tentei, não dá bom, não sai muito fácil. $19 sai fácil. Preço do order bump, $5. Beleza. Então, voltando para a comunidade, né? Que eu também ofereci a comunidade de bônus. Ou seja, completamente gratuito, tá? Essa comunidade era uma comunidade no Discord. Por que eu quis criar essa comunidade no Discord? O que é que as pessoas sempre comentavam lá? Me sinto só, ninguém me entende, não consigo conversar com ninguém, eu falo, as pessoas me acham loucos. Então, o que é que eu pensei? Vamos juntar todas essas pessoas para que elas se entendam, para que elas encontrem semelhantes, para que elas se relacionem, para que elas vejam que elas não estão sozinhas. Vamos criar essa comunidade. O senso de comunidade, gente, é muito importante. É por isso que existe o membros do YouTube, por exemplo. As pessoas, às vezes, você vai ver lá, o que é que a pessoa oferece no membros? Nada, um emblema só. Mas a pessoa tá ali pagando porque ela quer fazer parte de algo. Ela quer se sentir pertencente. Isso é uma condição humana. Todos nós queremos. Então, essa comunidade, primeiro de tudo, foi para isso. Porque eu tinha certeza. Eu não tirei isso de lugar nenhum. Eu só sentia que isso ia dar certo. Então, juntar pessoas que se sentem diferentes, esquisitas, esquecidas, juntar todas elas, isso ia ser muito benéfico para a saúde mental delas. E tudo que muda o mental de alguém vai agregar sempre muito valor. Então, só esse senso de comunidade em si foi o meu, já era um ponto para eu ter essa comunidade. E o segundo ponto, que é, dentro da comunidade, tem várias salas, né? Então, tem a sala de bate-papo, tem a sala para você se apresentar, tem a sala de e aí vem as 2 salas mais importantes, né, que eu criei. A sala de conteúdo e a sala de produtos. Sala de conteúdo é o quê? Um conteúdo exclusivo que não tem no YouTube, mas é com texto, tá? Textos até grandinhos, mas também feitos por IA. Então não é uma coisa, meu Deus, é um super outro trabalho. Não é. Então, conteúdo exclusivo, a pessoa já tem esse senso de, meu Deus do céu, isso aqui é de graça e eu tô tendo esse conteúdo exclusivo, show de bola. E a sala de produto? O que é a sala de produto? É simplesmente uma sala onde eu posso continuar, fazer uma esteira de produto. Então, eu sempre vou criar produtos novos e colocar ali. Porque eu já vou ter aquela base aquecida, aquela base que é interessada, e eu vou sempre apresentar, jogar conteúdos ali para elas comprarem. Low ticket, produtinho baratinho, 5, 10, $15, que no monte vende muito, até porque é dólar, né? Então, quando a gente bota para real, dá uma grande diferença. Então, eu observo ali muito
Sala de bate-papo. Eu fico só assim, ó. Eles estão falando de quê? Deixa eu ver aqui o que é que eu posso criar com base nesse assunto aqui. E-book de quê? Já vai aquele meme de quê? Já faço aquele e-book ali, entendeu? Já boto o negócio ali. Um áudio, criar uma meditação guiada de quê? Já boto ali para vender. Então, é um lugar, a comunidade é um lugar onde a pessoa vai se sentir pertencente, né? Vai se sentir acolhida, vai se sentir bem ali dentro. E só o fato da pessoa se sentir bem, se sentir acolhida, já inclina ela para ela ser, tipo assim, já deixa ela mais aberta a consumir mais daquilo ali. Então, já é uma porta aberta para aquela vitrine que eu coloco ali. E aí eu não preciso ficar caçando gente, caçando ideia do que eu vou produzir ou para quem que eu vou vender. Dentro daquela comunidade, eu já sei para quem eu vou vender, eu já tenho o público para vender e já sei o que é mais que eu posso produzir. Então, inclusive, um dos produtos que eu não tinha imaginado de primeira, mas que eu tive esse insight e deu super certo, mentoria. Mentoria, sim. As pessoas, às vezes, elas querem uma mentoria para falar, bom, eu sei falar sobre esse tema, porque é um tema que eu consumo. Então, eu consigo treinar pessoas para falar o que seria essa mentoria. Às vezes, uma call, às vezes, um acesso à mensagem privada para a pessoa só. A pessoa quer tipo, um aconselhamento, uma coisa mais individual para ela desabafar e receber alguns conselhos, enfim, dá para você monetizar, conseguir monetizar isso também. Então, a partir da demanda que eu vou vendo ali dentro, não só ali dentro, né, como no YouTube, enfim, mas ali dentro especificamente, eu já vou criando mais produto e já vou botando naquela vitrine ali de dentro. E isso tudo dentro de um bônus que eu dei, que teoricamente não me daria nada a mais, porque seria gratuito, mas eu consigo criar essa rede de estratégia por causa de um produto inicial que é o e-book. Então, o chamariz é o e-book, e aí vem todos esses bônus. E outra, over delivery. Eu esqueci de mencionar. Eu não menciono na minha página de vendas que vai ter outro e-book lá dentro. Mas quando a pessoa abre, tem mais dois. Tem mais dois e-books lá dentro. Então, quando ela abre, é muita coisa. Tipo assim, pô, tem duas coisas. Isso aqui nem foi mencionado. Eu tô ganhando isso aqui. Isso aqui de graça. A percepção de que a pessoa tá ganhando mais do que ela pagou já é uma coisa que, tipo, ela já vai estar mais aberta para você, para tudo que você falar, sabe? Então, são algumas técnicas aí de psicologia para você conseguir. Eu estudei, tá? Eu estudei bastante para poder fazer, inclusive a página de vendas, que é algo muito importante. A galera costuma pensar que o importante é a CTA, né? E aí é um grande erro, inclusive, que a pessoa quer vender na CTA, na hora ali de falar no vídeo. Aquilo ali não é a hora de vender, aquilo ali é a hora de você mencionar como se não fosse nada o teu produto, só para a pessoa clicar lá. E aí o que vai vender é a tua página de vendas. Então, se for para focar em alguma coisa do produto, foque na página de vendas. É aquilo ali que vai fazer vender. Inclusive, uma dica que eu dou, eu aplico, e a dica que eu passo é, na hora que você for fazer a CTA, não mencione que é alguma coisa paga, não. Você dá a entender, inclusive, de que é gratuito e não dá muita bola, como se fosse tipo assim, porque a pessoa vai, quando a pessoa tem a consciência de que você está querendo vender, ela já fica mais resistente. Então, se você fala assim como se não fosse nada, entendeu? E dá a entender que é gratuito, o clique dela você vai conseguir. Você tem que conseguir só o clique, porque a venda é com tua página, não é com você. Então, você menciona uma coisa tipo assim, sei lá, tá falando de garfo, né? Aqui, esse garfo foi feito na era vitoriana. Inclusive, eu deixei um conteúdo aí bem interessante nos comentários que eu mostro os garfos mais raros de 1980. Mas enfim, voltando aqui, esse garfo, isso aqui, pronto, uma CTA de segundos que você deu a entender que é um negócio que ela pode ver ali, você não falou que é pago nada. Deixei aí pra você, vai lá ver e volta pro assunto. É tipo assim, essa pessoa não tá querendo me vender nada não, deixa eu ver aqui o que foi que ela botou. Aí lá dentro da página de vendas, óbvio que ela vai ver que é pago. Porém, antes dela ver que é pago, ela vai ver a construção da página de vendas, né? Todos os benefícios, todas as mudanças, o que é que ela vai consertar na vida dela, o que é que ela vai conseguir, né, depois que ela tiver aquele conteúdo. Então, quando ela chega no preço, ela já tá na cabeça, pô, eu preciso disso. Então, essa é a importância da página de vendas, tá? Então, foque na página de vendas. Mas é basicamente isso, né? A estrutura é basicamente essa. Então, o conselho que eu dou para vocês é observem a sua audiência, entenda as dores e como é que você pode curar essas dores. E pense em uma estrutura onde você vai conseguir continuar vendendo com o mínimo de esforço possível. Cara, sabe o que é engraçado? A Hannah falou que é basicamente isso. Depois de ela estruturar tudo, ter todos os detalhes daquilo, é basicamente isso. A Hannah falou sobre você
você entregar over delivery, né? Entregar mais do que a pessoa espera. É exatamente isso que a Ana fez aqui, cara. Tanto que eu não vou falar mais nada, tipo, as coisas que eu tinha até anotado, ela respondeu tudo. A Hannah literalmente dissecou aqui. Cara, se vocês não entendeu a grandiosidade que você acabou de receber aqui agora, cara, literalmente a Hannah tá colocando muito mais dinheiro no seu bolso, né? Muito mais dólares, né? Comenta aqui embaixo, Hannah, você me deixou mais rico hoje. Eu tô embaixo bacana aqui, cara. Na minha cabeça eu tava assim, Hannah, para de falar, já tá bom, Hannah, já tá bom na minha cabeça. Mas deixa eu falar, vamos lá. A Hannah entregou tudo aqui, cara. Houve delírio, que transbordo. Hannah, você me deixou mais rico, mais rica hoje. Comenta aqui embaixo. Uau, deixa eu tomar um copo d'água aqui, com licença, meus amigos. Também vou beber uma aguinha aqui, ó. Uau, porque pensar também dá sede, aprender também dá sede. Vamos lá, Hannah, acho que já falamos aqui tudo que a gente precisava falar, o que você deu aqui de insight, de dica, de conhecimento, com a sua experiência aqui, transbordou literalmente, beleza? Repito, um dos melhores channels, um dos melhores não, o melhor channelscast de todos, tá? Isso. E agora eu quero saber de você, porque eu gosto de perguntar para os convidados, né, sobre o futuro, né? Tipo, daqui a 6 meses, daqui a um ano. E, por exemplo, eu sei que você não está no Brasil, até chance para você falar da onde você está falando hoje, né? Aonde os canais Dark e YouTube te levou, mas aonde estará a Hannah daqui a um ano, né? Em se tratando não só de lugar geográfico no planeta, mas também de infraestrutura do YouTube, sua empresa, sua operação. Hannah, daqui a um ano, onde ela estará? E onde você está hoje? Eu tô aqui em Bangkok, né? Me mudei para a Ásia tem alguns meses, graças ao YouTube. Então, quando eu coloquei essa ideia na cabeça, foi como eu falei no início do vídeo, eu não sabia quando isso ia acontecer, nem como isso ia acontecer. Mas eu sabia que eu viria para cá. Eu sabia que eu moraria num apartamento como esse, numa rua como essa. Então, é sobre isso que eu falo da magia da Tinos, né? Quando você aprende a manifestar, na verdade, quando você aprende a acreditar em você e a tirar todas as crenças limitantes que você tem, você consegue, as coisas fluem de uma forma surreal. Então, tô aqui morando na Ásia, né? Tô aqui com um plano de ficar um ano por aqui, mas eu sou o tipo de pessoa, confesso, que eu sou meio tipo assim, deu vontade de fazer agora, eu vou e faço. Então, se eu mudar de ideia também, eu mudo. Se eu quiser continuar aqui, se eu quiser ficar mais tempo, eu fico, menos tempo eu fico. Mas, atualmente eu tô aqui e para o futuro, como eu não sou essa pessoa de planejar muito, né? Eu sou muito de viver o momento. Para o futuro, eu tenho algumas coisas mais certas assim na minha cabeça, que assim, com relação ao YouTube, por exemplo, é algo que eu já estou fazendo e que é um passo muito importante da gente dar, que é, como o Gui falou, profissionalizar. É de fato entender o YouTube como negócio. Não é à toa que eu tenho um sócio, não é à toa que eu tenho estruturas, né? Não são canais aleatórios para eu fazer no curto prazo e saber que em algum momento eu não vou ter mais esses canais e boa. Não, tudo é pensado. Então, eu quero continuar com essa rede de canais, eu quero criar uma marca de roupa que tem a ver com o canal também, que ainda tá saindo do forno, mas eu já penso assim, ó, a distância, eu já penso, não faço muitos planos assim para mim, mas estruturar operaçõezinhas na minha cabeça, eu gosto muito de fazer isso. Então, eu consigo já desenhar. Eu sempre desenho assim o meu canal, a estrutura, o que é que eu quero fazer com ele, o que é que eu posso vender com ele. Então, eu tenho esse plano muito forte de fazer a minha marca de roupa, que é uma marca de roupa relacionada a um canal que tá aí saindo do forno, uma outra operaçãozinha de canal, vão ser 3 canais, já estão, a execução já está começando e quero também tenho esse ímpeto de criar algo relacionado à ONG, porque assim, eu já tive câncer, né, acho que a galera não sabe, mas quando eu era pequenininha eu tive câncer, eu fiquei 5 anos fazendo quimioterapia, e aí eu tô de alta desde 2000, graças a Deus, mas durante esse período o meu pai, eu falei dessa veia artística por parte de pai, né? E o meu pai, ele, dentre várias coisas, né, pintor, escritor, ator, ele sempre, depois, durante o meu tratamento e também depois, ele ia sempre visitando hospitais, né, vestido de palhaço, e aí em certo ponto também eu comecei a fazer isso, vestido de palhaço, e aí também a gente ia na rua fazer comida, entregar, então essa coisa do acolhimento, de fazer algo pelas pessoas sempre me motivou muito. E uma das coisas que eu sempre quis com o YouTube foi também
poder fazer algo com esse dinheiro para as outras pessoas. Sabe aquele Hopecore do TikTok, enfim, daqueles vídeos da galera ajudando as outras na rua? Eu sempre choro, eu sou muito manteiga. Eu sempre pensei, eu queria muito ter dinheiro para fazer isso, mas não tenho. E aí, quando a gente começa a ter, quando eu comecei a ter, eu comecei a enxergar a possibilidade de poder realizar esse sonho. Então, é algo também que eu tenho aí de planos para o futuro e que eu vou conseguir realizar graças ao YouTube, né? Então, o YouTube realmente te dá esse poder de conseguir abençoar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas, que para mim é o grande benefício do dinheiro, né? Você conseguir compartilhar. Então, eu tenho planos para expandir a minha operação, tenho planos para criar essa ONG, tenho planos para criar minha marca de roupa. E, assim, com relação a onde eu vou estar, eu não me apego muito a isso, não, porque se eu quiser amanhã estar, sei lá onde eu vou, porque, sei lá, eu acho que a vida é muito curta e a gente tem que aproveitar o máximo possível. Uau, 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 uau. Repito, uau. Eu acho que você já até respondeu, sem saber, aqui a pergunta que eu geralmente faço em sequência, que é um sonho, um grande sonho dos meus convidados aqui. Acho que você nessa resposta já entregou também para a gente, então fica aí já registrado. Mas eu gosto de saber também dos meus convidados se existe alguém ou alguém, uma figura, um ser humano, uma personalidade, em algum momento da sua vida ou agora, atua como um mentor ou uma mentora para você, em qualquer parte da vida, seja de negócio, de vida, sei lá, relacionamento, existe essa pessoa ou essas pessoas na sua vida? Ó, eu posso falar claramente sobre duas pessoas, o Cass e a minha mãe. E por que essas duas pessoas? O Cass, porque sem ele, eu genuinamente não acredito que eu teria conseguido chegar onde eu cheguei, porque ele foi a única pessoa que conseguiu com a qual eu consegui me conectar. De fato, antes de YouTube, assim, sabe? Como eu falei no início, o lado humano dele foi o que me fez repensar sobre o YouTube e as possibilidades que eu tinha de mudar de vida. Eu já estava meio que naquela de. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive na minha cabeça: eu não vou desistir. Pode ser super exaustivo, pode ser difícil e demorado, mas eu não vou desistir. Mas no meio disso, desse processo de não desistir, você vai ficando. Tipo assim, você vai postergando, né? Os seus sonhos, os seus desejos, porque você vai, às vezes, tendo a impressão de que isso vai demorar demais, deixa eu focar nas outras coisas, no que tá me dando resultado aqui, que é o meu CLT, por exemplo. Então, você vai postergando, mesmo que você não desista. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Então, a forma como o Cass enxerga as outras pessoas, a forma como o Cass quer transbordar para as outras pessoas, mesmo que ele já tenha tudo, a forma como ele se importa com as pessoas, tudo isso foi o que me trouxe para Tinos e gerou toda essa bola de neve de me fazer acreditar no YouTube, produzir conteúdo e continuar acreditando em mim, e, enfim, até hoje. Então não tem como ele não ser o meu mentor nessa parte do YouTube, nessa parte de mentalidade também, nessa parte espiritual também. Então eu tenho ele como uma pessoa que eu admiro muito. Vou ser eternamente grata, né, por tudo e por todas as oportunidades que ele me deu também dentro da Tinos, todos os conselhos, todos os ensinamentos, enfim. E a minha mãe, cara, a minha inspiração para tudo, sabe? A pessoa por quem eu quero ter cada vez mais, a pessoa que me ensinou a amar os outros. Se hoje eu amo tanto as pessoas, é porque ela sempre amou as pessoas dessa forma, ela sempre cuidou das pessoas dessa forma, ela sempre se entregou para as pessoas dessa forma. Então, eu aprendi com ela a ser assim, a não pensar só em mim, a me colocar no lugar das outras pessoas e a de me sentir inconformada com a situação das outras pessoas. Então, se eu sou assim hoje, se eu tenho esse pensamento, se eu tenho esses desejos, é tudo graças à minha mãe. Então, eu preciso dar esse crédito aqui para ela. Então, essas duas pessoas, linkando aí YouTube e vida pessoal como um todo, são essas duas pessoas que vão sempre estar no meu coraçãozinho. Inclusive, eu tenho uma tatuagem por causa do Cass, por causa do Cassiano. A primeira vez que eu ouvi isso foi através do Cass, e eu achei tão lindo que eu quis tatuar, que é: nós somos imperfeitas, mas somos impecáveis. Então eu tatuei isso aqui por causa do Cass. É esse nível de admiração que eu tenho, e não só pela pessoa dele, né, mas por tudo que ele traz pra gente, como eu falei. Isso aqui não é sobre YouTube, né? É sobre quem nós somos como seres humanos. Então fica aí o meu grande abraço, meu amor todinho para essas duas pessoas. Boa, comenta aqui embaixo. Eu sou imperfeito, mas sou impecável. Grande frase aí, mestre Cassiano. E qual é o nome da mamãe? Adriana. Um beijo.
Para Adriana, Janus te ama, nós te amamos e a galera que nos comentários te ama também. Uau! O Hannah, existe algum nicho que você não faria, né, que te pagasse? Ou, pela sua experiência, já que você já andou por vários nichos, existe algum nicho que você não voltaria a fazer? Existe, talvez seja polêmico, mas eu preciso falar e eu falo para os meus alunos, tá? Do Gold eu falo. Oração. Oração, gente, é assim, ó. Eu recomendo só em dois aspectos. Ou se você for canal autoridade de oração é muito fácil de tracionar, é muito bom. Ou se você tiver um propósito. Não, tem gente que fala, eu quero criar conteúdo sobre isso, eu acredito muito nesse tipo de conteúdo, eu quero, é algo que vai me fazer bem, show de bola. E aqui, não é que canal de oração não dá certo, mas definitivamente não é um canal que vai tracionar rápido hoje em dia. Por quê? Entra naquela questão da saturação que eu falei. É um canal extremamente fácil, sem nenhum tipo de barreira de entrada para você criar. Então, todo iniciante ele vai querer começar por canal de oração. Então, o nicho tá assim. E tá assim de gente falando sobre a mesma coisa, do mesmo jeito. Claro, salvo aquelas exceções que você pode até reparar que nesse tipo de nicho, quem se sobressai com mais facilidade, com mais rapidez, é quem usa dos extremos. E isso é algo que eu não vou fazer, que eu não gosto de fazer. Enfim, de ficar dando aqueles baits tipo. Assista hoje para você se curar do câncer. Assista esse vídeo para você ganhar não sei quantos reais na sua conta hoje. Esse tipo de vídeo é bem facinho de decolar, mas não é algo que eu me sentiria bem, nem tranquila fazendo, então vai de cada um, mas eu não gosto dessa energia. Então, para você começar um canal de oração, que vai ser tipo assim, oração mesmo, só aquela oração pura, eu acho muito demorado para tracionar hoje em dia. E além dessas questões que eu falei, tem uma particularidade no canal de oração que é a seguinte: diferente dos canais de educação e de entretenimento, canal de oração não é um canal onde as pessoas vão assistir o seu vídeo a qualquer momento, como nesses outros dois. Então tem um momento específico para a pessoa assistir um vídeo de oração. Ela não vai abrir como acontece nessas outras duas vertentes, a qualquer momento ela está passando ali, ela vê aquele vídeo, ela abre. Não é a qualquer momento que ela vai parar para ouvir uma oração. Então isso já corta boa parte das views. Então a oração vai ser ali a oração da noite, a oração da manhã, ou enfim, qualquer outro tipo de oração, mas não é um vídeo que vai ser assistido a qualquer momento. Isso por si só já corta muito alcance. Então eu não, não recomendo, se você estiver começando, por exemplo, e se você quiser um canal para curto prazo, para ganhar um dinheiro mais rápido. O que é que você pode fazer, né? Não, eu quero fazer. Faz um canal secundário. Então tem ali um outro canal de outro nicho validado ali e faz o canal de oração como um canal secundário, até porque quando a gente está começando, a gente quer, o que é super normal, ver os resultados, né? Ver a coisa decolando. E para esse tipo de canal, pode acontecer da sua operação ser extremamente lenta e você pode se desiludir por causa disso. Você pode achar que você está fazendo alguma coisa de errado, você pode achar que YouTube não é para você, sendo que na verdade é uma particularidade do nicho, que ele vai demorar mais para tracionar. Mas se você quiser apostar nisso daí também, ok. Se você disser, não, eu tô sentindo no meu coração que vai dar certo, eu acredito muito mais na nossa intuição do que na parte técnica das coisas. Então, tem esse lado aí. Se você acredita, eu super apoio você fazer. Mas, assim, falando de números, né? É o que eu vejo, né? Sempre um aluno trazendo, é sempre isso. Então, isso eu falo há mais de um ano já. Então, seria isso. E se eu posso dar uma dica para você que quer começar um canal de oração, que você vá, por exemplo, uma dica que eu acho válida, é fazer um canal de oração, pelo menos seguindo para a vertente do to fall asleep to, né, para dormir, orações para dormir, que são aqueles vídeos mais longos, né, então, você faria ali de 1 hora, 2 horas, dá para você tentar dar uma salvada nesse nicho, seguindo por esse caminho aí. Mas, assim, para mim são mais contras do que pró, eu não faria, mas é isso, se você quiser fazer, tenta seguir essas dicas aí. Boa, boa. Hannah aí deixou a letra para você, meu amigo e minha amiga. Agora, Hannah, vamos lá. Última pergunta aqui, última questão. Aproveitar que você tem esses dois casos aqui. Eu geralmente trago dois casos como hipotéticos para os convidados. Mas como você tem esses dois casos, vamos lá, aproveitar aqui. Nada por acaso, não é mesmo? Se você pudesse escolher, você falou pra gente da sua operação do canal de fidelidade, que tem vendas, certo? E você falou da sua operação, da sua rede de canais de filosofia, multicanais, certo? Se você tivesse que escolher entre um e outro, um canal, você daqui para frente só vai poder usar uma operação até morrer, para sempre.
você fica com um canal onde você tem vendas, mas é um só canal, ou a sua rede de 4 canais, que no caso não tem vendas, mas são 4 canais. Não sei se tem vendas, porque não tem, mas digamos que não tenha vendas. Vamos lá. Um canal, daqui para sempre, um canal só, mas que vende todo dia, igual você faz, ou uma rede de 4 canais só vai lidar com AdSense. Cara, ó, eu acho que essa escolha é muito pessoal. Eu, particularmente, eu me movo muito pela minha curiosidade e pela minha vontade de me expressar. Então, quando eu alio a minha vontade de me expressar com um nicho validado, um nicho que eu gosto de falar sobre ele, juntando isso tudo, eu consigo fazer muito dinheiro mesmo sem vendas. E vendas é uma coisa que, tipo assim, eu não amo vendas. Eu consigo fazer vendas, eu consigo criar uma estrutura, validar essa estrutura em qualquer canal, beleza, e vou vender. Mas, com relação ao conteúdo, eu tenho esse ímpeto de eu quero agregar alguma coisa na vida das pessoas, assim, em forma de conteúdo. Eu quero me expressar, eu quero tirar algo que está aqui dentro de mim e passar esse conhecimento adiante através do conteúdo. Então, por esse dinamismo, né, eu escolheria ficar com os canais sem as vendas, porque se eu gosto de um conteúdo, se eu gosto de criar sobre esse conteúdo, se eu gosto de falar sobre isso e isso eu tô vendo que vai ajudar as pessoas, automaticamente eu vou conseguir fazer muito dinheiro com ele, com esses canais, mesmo sem venda. Então, se for para escolher, as duas opções são tentadoras, né? Tipo, então eu acho que eu tenho que ir por um lado mais pessoal aqui. Então, por isso, por esse lado de querer me expressar e de saber que se eu gosto de algo, eu consigo produzir mais e ter mais retorno financeiro pelo fato de gostar de produzir aquilo ali, então eu escolheria os canais, que é até algo que eu sempre recomendo, né? Que nem foi o canal de finanças. Finanças, maior RPM, tá? Fui falar ainda de Bitcoin, não suportei. Mesmo sabendo que não dá para delegar, é um negócio que me drena. Mas isso também é particular, tá? Mas é um negócio que me drena. Se eu tô falando, se eu tô dedicando tempo para algo que não me move, não me comove, né? Não me agrega em nada, tipo assim, que eu não tenho um que eu não amo fazer loucamente, eu não consigo funcionar. Então, eu abri mão de um RPM que seria incrível, porque eu simplesmente não me identificava com aquele nicho. E por não me identificar, o que acontece quando você não se identifica, quando você não tem muito gosto por fazer aquilo ali? Você negligencia, mesmo sem perceber, nos mínimos detalhes, né? Então, eu estava focando em outras operações, ao invés daquela ali, mesmo eu sabendo do retorno, né? Então, é isso que eu falo. Você não precisa achar algo que você seja, como eu, loucamente apaixonada, mas que você tenha pelo menos um pouquinho de afinidade, né? E aí você alia isso junto com a validação de público e você vai conseguir fazer muita grana, porque se você gosta e tem gente para consumir, você vai querer criar sobre aquilo ali mais e mais, e você vai colocar a atenção que aquilo ali merece para você conseguir faturar. E aí as coisas fluem, o dinheiro flui quando você acha alguma coisa que você gosta de fazer. Então, minha escolha final seria os canais sem as vendas. Boa, boa. Adoro essa pergunta, porque cada convidado tem uma resposta diferente, um porquê diferente. Não podia deixar de fazer essa pergunta para você entender um pouco mais da mente de Hannah, nossa maior especialista aqui da Genius. E, amiga, já se caminhando para o final, respeitando também o seu tempo, né? A gente está num fuso completamente diferente. Na Tailândia acho que é madrugada já. Se não é, está muito perto de ser madrugada. É. 00. Aí, ó, exatamente meia-noite na Tailândia, a Ana tá aqui, disposta, transbordando, né, fazendo acontecer aqui, entregando ouro, a prata e bronze para nossa querida audiência aqui. Então, comenta aqui, muito obrigado, Ana. Primeiro, eu quero agradecer sua disponibilidade, né, agradecer todo esse transbordo que você deixou com a gente, né. Naturalmente, você é uma pessoa abundante, uma pessoa próspera, então, como você mesmo falou, e eu vejo pessoalmente na Genius, né, o cuidado que você tem com os nossos alunos, com todas as pessoas que entram em contato com você, para pedir conselho, para pedir análise, né, de canal, por tudo que eu falei que você entrega um PDF, que eu vejo isso acontecer todo santo dia, da pessoa chegar lá no grupo e te agradecendo, te elogiando, você entrega literalmente com muito carinho, muito amor, muito esmero tudo que você faz para a nossa comunidade e para a gente também, do time, também te parabenizar publicamente, né, pelos resultados, óbvio, mas também pela pessoa, esse coração grande que você é, tá? Realmente, você é uma pessoa rara, acho que você já tem noção disso, mas o óbvio, não sei se é óbvio para você, mas também é sempre bom quando a gente ouve de outras pessoas, né? Então, estou aqui de coração aberto, realmente, dizendo que você é uma pessoa rara, incrível, e é um privilégio
poder ter você diariamente com a gente, tá bem? Obrigada. Minha amiga, se você tivesse que deixar uma mensagem, tá? Não só para todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, essa nossa querida audiência, mas uma mensagem que vai chegar para todo mundo que está na busca, né? Todo mundo que está na jornada de Canais Dark, uma mensagem, e aí seja uma frase, uma palavra, o que tiver no seu coração. Mas essa mensagem vai chegar a todo mundo numa notificação e todo mundo vai ter a oportunidade de ler. Que mensagem, Ana, você deixaria? Eu vejo muita gente se comparando. Eu vejo muita gente olhando para a mesma coisa, só que na direção errada. O que é que eu quero dizer? Eu vejo muita gente falando: nossa, todo mundo consegue, menos eu. Nossa, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Nossa, mas é muito difícil para mim. E na verdade, elas podem olhar pelo lado contrário. É tipo assim: se aquela pessoa tá conseguindo, por que que eu não vou conseguir? Se aquela pessoa conseguiu esse resultado e ela veio de onde eu vi, por que que eu não vou conseguir? Eu tinha muito essa crença de que, para mim, as coisas são mais difíceis. Eu costumava verbalizar muito que eu era na época, né, eu falava: "Não, é que eu sou muito azarada. Não, é que eu não tenho sorte com nada, nada dá certo pra mim, eu já tô acostumada. Ah, Deus me usa como exemplo", as coisas que dão errado. Só que quando eu mudei essa percepção de que, cara, não, as pessoas não têm privilégios, assim, quando a gente tá falando de YouTube, né, são as mesmas ferramentas que você pode usar. A pessoa que está fazendo 6 dígitos por mês hoje vai usar as mesmas ferramentas que você pode usar, ainda de forma gratuita. Você não precisa sair da sua casa para ir para um lugar específico. Você pode fazer tudo de dentro da sua casa. Então, assim, a oportunidade que o YouTube te dá, ela é muito justa para todas as pessoas, porque a gente consegue conciliar as pessoas que têm muito tempo e as pessoas que têm pouco tempo, as pessoas que têm dinheiro para investir, as pessoas que não têm dinheiro para investir. Então, ao invés de você olhar para essas pessoas e sentir tristeza porque você nunca chegaria lá, porque isso nunca aconteceria com você, pensa ao contrário. Pensa: "Pô, essa pessoa conseguiu, então eu também consigo, porque eu vou fazer a mesma coisa que ela fez. Eu vou seguir o mesmo método que ela seguiu, eu vou usar as mesmas ferramentas". Então usa isso como um combustível e para de verbalizar que você não consegue, que você é pior que os outros, que você é menor que os outros, porque quando a gente verbaliza, a gente está ensinando para nossa cabeça. Eu era muito essa pessoa de verbalizar coisas ruins. Então, o simples fato, mesmo que você ainda não acredite que você vai conseguir, pelo menos para de falar que você não consegue. Só isso já vai te tirar do lugar que você está hoje de verdade. Então, por mais que possa parecer clichê, o fato de você acreditar em você é o que vai te tirar do lugar. Então, independente de onde você está hoje, da dificuldade que você tem hoje, do medo que você está sentindo hoje, as coisas podem mudar drasticamente e rapidamente no YouTube. Em questão de 1, 2, 3 meses, a sua vida pode virar de cabeça para baixo e mudar completamente para melhor, assim como foi comigo. Não é, eu não ouvi isso de ninguém, isso aconteceu comigo. Então, eu com várias coisas, gente, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu tenho toque, eu tenho de um tudo, e eu consegui. Eu mesmo, eu era a pessoa que mais devia duvidar de mim, até porque eu cresci ouvindo, tipo assim, sabe aquela pessoinha de notas péssimas? Em humanas, eu sempre fui muito boa, mas em exatas, uma vez, gente, eu tirei 1,7 em física, na média final. Pra você ter noção, eu devo ter essa nota foi pelo meu nome que eu preenchi certo, deve ter sido. Então assim, eu cresci ouvindo que, pô, lerda, burra, você não consegue fazer nada, né. Então isso vai entrando na sua cabeça e é um processo que eu até existe o processo terapêutico aí por trás também, né, mas quando você começa a entender que você não é nada disso, que você não é pior do que ninguém e que ninguém é melhor que você consegue ter coragem para tomar decisões que você não tomaria se você continuasse pensando que você não é capaz. Então, se eu posso dizer alguma coisa para vocês hoje, é que vocês conseguem absolutamente qualquer coisa que vocês quiserem, e principalmente se tratando de YouTube, a vida de vocês pode mudar de uma hora para outra se você tomar a decisão de fazer. Vai ficar ruim no início, vai ficar ruim, você vai demorar, assim, pode demorar para entender um pouquinho, você pode ter dificuldade no início, porque é uma coisa nova, você não nasceu falando, né, você não nasceu andando, então você ninguém começa nada pronto. Então simplesmente comece. Comece, porque a curva de aprendizado do YouTube é muito
pequena, você consegue aprender as coisas em um espaço de tempo muito, muito pequeno. Então acredite que você consegue, assim como todas essas outras pessoas. Essas pessoas não são melhores do que você, essas pessoas são você amanhã. Então se inspire nessas pessoas e dê o primeiro passo, porque eu tenho certeza que você também vai conseguir. Boa, boa. Então comenta aqui embaixo a frase da Hannah: eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Comenta aqui: eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Hannah aí, exemplo, trazendo ela como exemplo, né? Não está falando das pessoas, está falando dela mesma. Então acreditem em vocês mesmos. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Hannah, minha amiga, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo transbordo, por você ser simplesmente você. Tudo bem? Obrigada, Gui. Eu que agradeço por todo esse carinho, né? Pela sua paciência, porque, gente, abrindo aqui, tá? Abrindo aqui, foi um sacrifício para eu conseguir chegar aqui nesse Tinosketch, porque, como eu disse, eu sou muito tímida, né? É meio difícil, mas o Gui, ele teve todo esse manejo, essa paciência comigo. Então, muito obrigada, Gui. Você também é um cara excelente. Sempre todo mundo da Tinos fala muito, muito, muito bem de você. Você é uma pessoa com energia maravilhosa de se ter por perto. Então, agradeço por isso, agradeço por todas as palavras, pelo convite e pelo espaço, e por essa troca que foi muito, muito, muito legal hoje. Com certeza. Eu saio daqui mais inspirado, mais motivado, mais inteligente e mais rico. Muito obrigado, Hannah. Inclusive, comentem aqui. Muito obrigado, Hannah. Comentem, Hannah, eu te amo. E, de novo, link aqui no estado para você fazer parte desse time aqui, ó, da Channels, que está sempre ganhando. E, para quem ficou até aqui, um beijo. Tchau, tchau. Tchau!